Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eternum. E aí, gente, como é que vocês estão? Bom dia! Chegamos aqui de volta. Mais uma transmissão, agora melhorzinha, né? Deixa eu desligar o ventilador aqui. Que tá bem forte o som, né? Pronto. Bom dia, Alex. Bom dia, Márcio. Como é que vocês estão? Como é que tá o vídeo? Como é que tá o som para vocês? Tá muito alto, muito baixo? Me contem aí. Dá uma bicadinha no café. Já aproveita, tá? Se você acabou de chegar, deixa seu like aí pra gente. Vai interagindo no chat, que hoje a gente tá cheio de assunto, hein? Rafael, bom dia, Rafa. Ó, hoje é assunto à beça. Vocês vão ver. Tem muita coisa hoje pra gente conversar aqui. E eu vou dar tempo aí pra vocês também já irem pensando, formulando as perguntas de vocês. A gente vai começar exatamente o mapa do Zelensky. Mas deixa eu apresentar para vocês algumas coisas. Eu sou a Chu, sou futriqueira política astral e, como sempre, né, conduzindo vocês nessa viagem de ácido, que é o Brasil das estrelas. Hoje a gente vai usar um Lenormand True Colors para atiçar os anti-LGBTQIA+. A gente vai usar... Opa, perdi o foco. Meu Deus, o que aconteceu? Vamos ver se eu consigo arrumar aqui, galera. Peraí. Ai, meu pai. O foco fica perdendo. Agora voltou. Muito bem. Vou usar também hoje pra gente falar da Glaze Hoffman o oráculo de arquétipos. E eu vou suar loucamente porque eu estou sem ventilador agora para poder fazer para vocês o melhor som. Tarô da noite hoje. E deixei aqui também um oráculo da lua para vocês. Nada, voz de sono, nada, menina. Eu tô acordada faz tempo. Ai, mas vamos lá. Vamos começar pelo mapa do Zelensky, que eu sei que vocês estão na fúria aí, né, com o Zelensky essa semana. Vamos começar no contexto, né, gente? Como a gente sempre faz no podcast. Essa semana, vocês viram, o Zelensky, ele estava muito, digamos assim, propenso a assinar um acordo de exploração de minerais raros ali na Ucrânia, em troca de alguma garantia de segurança do governo americano, né, do governo estadunidense, para manter ali a Rússia fora da fronteira da Ucrânia. E óbvio, né, para quem perdeu isso, não vou colocar aqui o vídeo, porque, gente, sério, eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Eu resolvi, falei, gente, deixa eu olhar o mapa do Zelensky, porque essa semana tem um encontro. Vocês lembram que numa outra vez eu fiz um conteúdo extra, que era o mapa do Trump e o mapa do Putin, né? E resolvi fazer o do Zelensky. Eu falei, gente, não tem por que não fazer, né? Se eu já fiz dos outros dois, vamos fazer o dele para ver como é que vai rolar esse encontro. Cara, eu montei o fio, terminei o fio. Uma amiga minha me mandou pelo WhatsApp, Juliana, eu tô lendo o seu fio e isso aqui tá acontecendo. Eu corri pra transmissão. A hora que eu entrei na transmissão ao vivo, o pau estava atorando. E como vocês sabem, né, foi uma coisa ridícula, patética, né, assim, não tem nem o que falar sobre isso, porque nunca na história da diplomacia mundial isso aconteceu, né, o Trump e o J.D. Vance fazendo um bullying ativo, infantil, né, é isso mesmo, Márcio, foi melhor que BBB, com certeza foi melhor que BBB. E, aliás, foi um barraco que ali faltou muito pouco. O pessoal fez, né, via IA, o que eles gostariam que tivesse acontecido, que era justamente o Zelensky, né? Eu já vi vídeo de IA de cadeirada, né, tipo a lá da Atena. Já vi vídeo do Zelensky nocauteando o Trump. Já vi vídeo também do J.D. Vance do Trump espancando o Zelensky. Uns negócios assim, gente. A inteligência artificial faz assim, né? Pra gente algumas vezes. Perdão. Mas é isso. Então a gente já sabe o que aconteceu.
Ontem nós tivemos várias reações, basicamente de toda a União Europeia, né, principalmente das nações que estão ali, fazem fronteira com a Ucrânia. Nós tivemos Portugal, tivemos França, ontem até, se eu não me engano, o Zelensky já se encontrou com o primeiro-ministro britânico, tá todo mundo liberando verba, tudo que, né, e ele continua indo atrás dos Estados Unidos, continua postando, né, nas redes sociais que ele precisa da ajuda dos Estados Unidos, enfim. E aí eu resolvi mostrar para vocês o que eu vi no Zelensky, no mapa dele, e por que essa treta acabou se dando. E a gente vai olhar, é o mapa natal dele, para vocês entenderem melhor. Deixa eu botar aqui. Então, me digam se vocês estão enxergando a tela do mapa astral, por favor. E aproveitem, façam, né, o de sempre. Senta o dedo aí no like, vai comentando aqui comigo junto. Eu vou ficar um pouquinho fora do chat para poder ir mostrando para vocês esses aspectos. E compartilha, traz mais gente para a live. Para mim é muito importante que vocês tragam mais gente para a live. O YouTube tá crescendo, tá melhorando. Então eu tô precisando muito da ajuda de vocês aí com a live. Vocês vejam que eu não fico pedindo superchat, não tô pedindo nada, só estou pedindo o seu compartilhamento, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela. O Zelensky começa numa coisa muito interessante. Ele tem o sol dele aqui, ó, em Aquário, tá vendo? O sol dele tá em Aquário, tá ali na casa 9, que é uma casa de expansão, né? Uma casa que fala de expansão de conhecimentos, viagens internacionais, e o sol está em Aquário. O sol em Aquário é automaticamente um sol em exílio, porque a regência dele é aqui em Leão, tá? E o oposto dele é Aquário, logo o sol já está automaticamente em exílio. Essa é a primeira coisa. O que significa o sol tá em exílio, Juliana? Significa que, por exemplo, o regente, né, o Sol é o regente do signo de Leão. Então, quando eu não tenho aqui o Sol, e ele tá aqui no oposto, significa que eu não tenho algumas características de quem eu sou aqui, nessa casa aqui de Leão, tá? Então, Leão aqui perde algumas características, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E tá em Aquário, gente. O que significa ter Sol em Aquário? Primeira coisa, Aquário é um signo de coletivo, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que nasceu para trabalhar com o público, para pensar no povo. Os aquarianos, eles têm muito isso, né? Existe uma frieza individual, mas existe um senso, uma sensibilidade ao resto do mundo que é muito grande, é muito bizarro, porque ao ponto que o aquariano se sensibiliza muito com o que acontece no entorno dele, ele pouco se importa com as pessoas que estão mais próximas, né? O aquariano tem uma dificuldade muito grande de expressão de sentimentos, o que não é muito bem o caso do Zelensky. Por quê? Porque esse sol dele aqui, ele tá conjunto com Vênus. Tem alguém conversando aqui comigo? Ah, veio todo mundo. Veio o cachorro, veio a gata. Vocês estão ouvindo a gata miando aí. Fica quietinha. Mas, enfim, o Sol tá conjunto aqui com Vênus. Então, primeira coisa, Zelensky leva as coisas pro coração. Tudo que é do coletivo incomoda muito ele no âmago do ser dele. Vênus é o planeta do sagrado feminino, né? Ele rege aqui Libra, rege Touro, né? A gente está falando aí inclusive de alguém que enxerga beleza no mundo, né? E vocês vejam que coisa curiosa. Primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês, que é onde bate muito forte para o Zelensky, do porquê que ele está perdendo a guerra nesse momento, da forma como ele foi acuado nessa reunião com o Trump e o J.D. Vance, tem muito a ver com isso aqui, ó, essa oposição a Marte em Leão, e Marte está retrógrado. Então deixa eu explicar o que é uma oposição. É quando dois temas brigam entre si, tá? É quando um tema tensiona o outro. Então aqui o desejo do coletivo de expandir, de melhorar a nação dele, ou seja, ele inclusive foi eleito presidente num contexto também de outsider, né?
E realmente existe aqui no mapa do Zelensky uma preocupação com a população dele. Mas o que acontece? Ele está brigando aqui com questões de comunicação, que é o que rege a casa 3, é comunicação, sociabilidade, relacionamentos, né? E Marte é o grande guerreiro do zodíaco, é o planeta guerreiro, é o planeta do sagrado masculino, é o planeta de figuras que vão para a guerra, é o planeta de figuras políticas, líderes políticos também, mas líderes militares, né? E ele está retrógrado em Leão. Então, Leão, que é um signo muito convicto, é um signo fixo de convicção, sabe seu lugar no mundo, entende como funcionam as coisas no mundo e não tem problema nenhum, tem um orgulho muito grande de quem é, do que faz, mas, de novo, esse sol tá em exílio, né? Ou seja, né, porque ele é aquariano. E o Marte aqui, né, que poderia estar dando mais força para Leão, porque nós estamos falando de fogo com fogo, ele está retrógrado. O que significa esse movimento retrógrado no momento do nascimento do Zelensky? Que ele sempre vai revisar muito as estratégias dele. Existe eu não vou chamar aqui de covardia, mas existe uma tensão muito delicada entre agir de fato, né, executar coisas de fato, ataques de fato. Aqui é uma pessoa que se sente muito mal quando ele perde pessoas, quando ele perde militares, quando ele perde população civil. Isso aqui é uma dor constante para o Zelensky, tá? Que é a casa da expansão versus a casa da comunicação. Ele não consegue se comunicar, ele não tem a diplomacia de guerra, ele não é um senhor da guerra. Isso é importante a gente falar. E eu só percebi isso, obviamente, quando eu abri o mapa dele, né? Aliás, eu nem fazia ideia que ele era aquariano. E faz todo sentido agora pra mim ele ser aquariano. E aqui tem um segundo aspecto muito interessante. Eu gostei porque esse primeiro aspecto de Sol já dá algumas dicas muito importantes de quem o Zelensky é, né? A gente tem o Quiron aqui. Quiron está em Touro. Quiron, o que é? É o guerreiro ferido. As feridas abertas que nós precisamos curar, né? E o Sol dele está fazendo uma quadratura, que é um aspecto também de tensão negativo, um mau aspecto, com esse guerreiro ferido. Que está, primeiro, ele está na casa 11, e essa casa 11, ela pega 3 signos, ela pega Peixes, pega Áries e pega Touro, tá? E o que acontece aqui? Ele está em Touro. Então, a ferida aberta do Zelensky tem a ver com esses aspectos de Vênus, né, e com esses aspectos do Sol dele em Aquário. Então, é o que ele é versus o que ele precisa curar. Aqui mostra que ele é muito cabeça dura, né? Esse Quiron tá em Touro, tá falando de uma teimosia, tá falando de tomada de decisões erradas, metendo os pés pelas mãos. Esse trânsito deixa isso muito claro pra gente. É uma pessoa que com boas intenções acaba sempre se atrapalhando com questões também de orgulho, de teimosia, né? De ser turrão, ser cabeça dura, né, que seria o lado mais sombra de Touro, por isso ativa o lado sombra, porque é uma quadratura. E na casa 11, que é na casa do que? Parcerias, diplomacia, né? Então, expansão e diplomacia estão brigando aqui, né? Nações vizinhas, tudo isso tem a ver com a casa 11. E ele tem Peixes, né? Peixes é quem rege essa casa, porque ela tá aqui, o começo da casa 11. Mas eu tenho então aqui uma coisa quase espiritual, né? Tem o Áries, que é a ação, e vocês vejam que não está em Áries, ou seja, ele não é uma pessoa de ação, a ferida dele tá aqui no Touro, né? Então vocês vejam que só por esses 2 pequenos aspectos a gente já começa a entender algumas atitudes do Zelensky ao longo do conflito, né? E a gente tem aqui um nó do norte dele, tá em Libra, fazendo um trígono, né? O que é o nó do norte e o nó do sul? O nó do norte é a nossa missão, o nó do sul é aquilo que eu preciso soltar. Então, o nó do norte estando em Libra, ele está em Libra na casa 5, também casa dos militares, casa dos países vizinhos, de como os seus vizinhos te enxergam, e é uma casa de brilho pessoal.
O Zelensky, qual é a missão de vida dele aqui, né? Mostrando só o posicionamento aqui do Nodo Norte. É equilibrar as coisas, é planejar melhor, é ter ideias, né? Libra é um signo de ar. Então aqui fala muito de senso de justiça, as pessoas enxergam ele com um certo senso de justiça, né? E o Nodo Norte dele, o Nodo Sul dele, provavelmente está em Áries, porque a gente sempre fala de 2 signos opostos. Se o Nodo Norte está em Libra, o Sul está em Áries, ele precisa deixar o quê de lado? Precisa deixar temperamento muito forte dele, né? Com detalhe, só que como é que ele consegue fazer isso se isso aqui está interceptado? A gente chama de interceptação quando um signo não está em casa nenhuma, marcando casa nenhuma. Os risquinhos aqui do mapa astral mostram pra gente o início de cada casa, o início de cada área da vida da pessoa. E vocês vejam que Áries não está marcando ninguém, ele está aqui na casa 11, mas ele não marca ninguém, e Libra a mesma coisa. Então existe aqui um lapso, ele não enxerga essa ferida que precisa ser curada e não enxerga esse bom aspecto, né? Olha que curioso, deixa eu ver os comentários de vocês enquanto isso. B.O., bom dia a todos, bom dia Fernando, tudo bem com você, Fê? Bruno, eita Chu, me chama de Zelensky, me analisa tudo, adoro esse canal. Ai gente, vocês me matam. Mas enfim, então vocês viram aqui já esse primeiro momento, né, do Zelensky. A gente consegue enxergar aqui algumas coisas da personalidade. Eu vou fazer como eu costumo fazer com os meus clientes aqui. A gente vai passar um caso a caso, mas vai ter que ser rapidão, tá, gente? Senão nós vamos passar a live falando do mapa do Zelensky. A gente não quer isso, porque temos outros assuntos, né? Mas vamos lá. Gente, eu tô morrendo de calor. Morrendo. Vou tentar até ligar. Vocês me perdoam de coração se eu ligar o ventilador, mesmo que seja mais fraquinho, vai ficar um barulhinho aqui de fundo. Mas, gente, não dá. Tá muito quente. E eu tô ligando o ventilador com o pé. Ai, os bastidores do Aço Brasilis, mas enfim. Eu vou ter que ficar de ventilador ligado, gente. Tá um calor Nossa Senhora. Um calor. Nem o Zelensky merece isso tudo, né, Rafael? Ó, vocês viram que eu já subi as manguinhas aqui da minha brusinha. Mas vamos lá, vamos continuar um casa a casa aqui pra gente ter uma noção. Casa 1, então, a gente já falou do Sol, do Zelensky, né? A gente vai olhar o ascendente dele. O ascendente dele tá aqui, ó. É em Gêmeos, tá? Deixa eu até botar aqui um zoom para vocês verem, ó lá. O ascendente dele tá em Gêmeos. Aí nós temos Júpiter retrógrado. Primeira coisa, ascendente é como as pessoas te enxergam, tá? Gêmeos é um signo de ar, é um signo mutável, perdão, eu ia falar fixo. É um signo mutável, ou seja, uma pessoa que tem como personalidade, né, como premissa, uma flexibilidade de mudar de opinião, mudar de personalidade. Não é conforme só convém, mas é conforme as circunstâncias da vida. As pessoas tendem a dizer que Gêmeos é 2 caras e tal, até tem isso, mas é no lado sombra. A gente sempre tem que olhar o lado sombra e o lado luz, né? Então, Gêmeos é um signo expansivo, comunicativo, inteligente, muito inteligente, tá? É um signo estudioso, autodidata. Nós estamos falando de todas essas características, né? Mas nós temos aqui, ó, Júpiter está aqui na casa 1 do Zelensky. O que significa o Júpiter? Júpiter significa expansão. É pensar para além do que existe, né? Júpiter é sempre é o planeta da sorte. Isso é importante. É um planeta que fala de golpes de sorte. É um planeta de expansão intelectual, é um planeta que favorece viagens internacionais, estudos para além do que conhecemos. Então, por exemplo, Zelensky aqui teria, e eu vou dizer teria, porque este Júpiter está retrógrado também no nascimento. O Zelensky teria toda uma potencialidade para ser explorada, por exemplo, em aprender novos idiomas, em ser um diplomata. Aqui, Júpiter dá essa condição para ele, né? De ser uma pessoa com mestrado, doutorado, aquela pessoa que lê um assunto e aí terminou de ler, estudar sobre aquele assunto e pensa, eu quero mais, eu quero saber mais sobre isso. Deixa eu arrumar meu monitor aqui um pouco.
Então pensa assim, eu quero mais, né? Eu não quero só isso, eu preciso de mais. Uma pessoa sedenta por conhecimento, sedenta por expansão. Aqui também nós falamos de expansão espiritual, né? Júpiter também é um planeta de expansão espiritual. O que isso significa? Um ascendente está retrógrado, o planeta aqui de Júpiter está retrógrado em Gêmeos, né? Ele poderia dar características, né, de dignidades aqui para esses Gêmeos e não consegue, porque ele está retrógrado. O Zelensky, então, ele é percebido com todas essas características, mas sempre em revisão de expansionismo. Ele não é capaz de expandir, ele está sempre encolhido, ele está sempre revisando, ele está sempre em dúvida, né? E a gente tem a Lilith aqui, que também fala dos nossos medos, né, dos nossos anseios. Nós não vamos olhar todas as aspectações que vocês estão vendo, que é muita coisa, né? Mas algumas a gente vai abrindo aqui para olhar. Então essa é a casa 1 do Zelensky, é assim que ele é visto. A casa 2 dele tá aqui, ó, em Câncer, não temos planetas aqui, né? E a casa 2 fala das nossas posses, do orgulho de sermos quem somos, nossas posses no geral, nossas posses materiais, nossas posses de sentimento, nossos apegos, e ela está em Câncer. Zelensky é uma pessoa extremamente apegada ao que tem. Então vocês vejam que ao longo de 3 anos também faz muito sentido ele não ter desistido, ele ter buscado não ceder território. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor, eu gosto do Zelensky, eu não gosto do Zelensky, tá, gente? A gente tá fazendo uma análise aqui o mais técnica possível sobre quem ele é, pra gente entender a identidade do Zelensky, tá? E o que nós temos aqui com Câncer? Ele tem um apego, em certa medida material. Câncer é regido por Vênus, mas essa Vênus está aqui em Aquário, né? Ela está quase em exílio, tá? Ela passa raspando aqui pelo exílio, né? Mas essa Vênus tá longe, né? Aliás, Vênus, desculpa, é regida pela Lua. Eu viajando, gente. É porque é domingo de manhã, né? Mas a Lua tá aqui, ó. E a gente já vai falar dessa Lua, porque essa Lua também é importantíssima no mapa do Zelensky. Mas, enfim, então, quais são os temas de Câncer, os assuntos, né, que Câncer traz para a casa 2? Vai trazer espiritualidade, porque Câncer é um signo de água. Vai trazer apego, e é um apego quase maternal aqui. Então, o Zelensky tem muito cuidado com o que é dele, lembrando que ele é de Aquário, né? Então, o que é dele para aqui é de todo mundo. Então, existe um apego territorial, existe um apego aos minérios. Eu acho que, inclusive, muito da discussão que aconteceu ali foi quando ele pergunta de garantias. E eu lembro que um pouco antes do barraco começar, né? Porque depois eu reassisti a reunião toda, algum jornalista faz uma pergunta sobre a exploração dos minerais raros e o Zelensky fala: obrigado por essa pergunta, porque eu tenho perguntas sobre isso para o presidente. Isso passou desapercebido pelas pessoas, né? É um acordo duríssimo, você ceder 50% dos seus recursos minerais para outro país sem garantia nenhuma de que o seu país vizinho não vai continuar te bombardeando, né? Zelensky lembrou bem todas as vezes que o Putin não assinou acordos de cessar-fogo ou quebrou acordos de cessar-fogo, enfim, né? Então nós temos essa questão de Câncer. Casa 3. A casa 3 do Zelensky, vamos baixar o mapa aqui, ó. Vou fazer assim para ficar bem fácil para vocês irem vendo. A casa 3 do Zelensky fala de comunicação, né? Aliás, do Zelensky e de todos nós. Comunicação, nosso ambiente social, como a gente circula pelo mundo. E é interessante, porque, ó, parece que tá em Leão, né? Mas não tá. Aqui, ó, 28 graus de Câncer. De novo essa casa tá em Câncer. Apesar do resto da casa tá todinha em Leão, esse Câncer aqui marca de novo uma questão. Porque o lado sombra também de Câncer às vezes não se fazer entender, é fazer um drama tão grande em cima da sua comunicação, em cima do seu ambiente social, porque você tem esse lado sombra de Câncer, né? A chantagem, né? Muito a chantagem emocional. Nós vimos isso algumas vezes, né? Com declarações bem polêmicas de Zelensky, a forma como ele colocava alguns líderes na parede,
né, para pedir ajuda de armamento, ajuda de socorro, de soldado, não importa, né, ajuda política. Então, assim, você vê que estando em câncer tem essa questão do drama, né, da chantagem, e muito da chantagem emocional, porque câncer, novamente, nós estamos falando de água, de sentimentos, né? E aí a gente tem o Marte já tá em Leão aqui, né? E o resto da casa tá todo em Leão, e a Lua do Zelensky tá em Leão. A Lua, estrelinha da caixinha, é como a gente se sente. O mapa astral, quando a gente vai olhar para a Lua é tudo, é como nós sentimos as coisas, as pessoas, as relações, o mundo. Zelensky tem Lua em Leão, né? E ó, vocês vejam que Câncer e Leão estão aqui pertinho, né? Então essa Lua aqui, ela apesar de não estar, né, aqui na regência dela, ela tá pertinho de Câncer, não tá um problema aqui, né? O Zelensky sente o quê? Orgulho. Zelensky tem uma questão muito forte com orgulho, né? Então ele circula nos meios carregando um orgulho, ou pelo menos tentando mostrar um orgulho, que ó, no final, no nascimento dele, é um orgulho ferido. E olha que interessante, a Lua vai fazer oposição aonde? No meio do céu do Zelensky. O que é o meio do céu, Juliana? É a casa 10, é a casa da nossa vocação, da nossa profissão. Zelensky hoje é o presidente de um país que está em guerra, né? Então, quando eu tenho essa oposição entre o que eu trabalho, e ó, tá em Aquário, meio do céu dele, ou seja, ele nasceu, gente. Ele nasceu pro que está acontecendo nesse momento. Ele nasceu para estar com a Ucrânia no momento que a Rússia invadiu. Aqui tá muito claro para mim. Ele nasceu para isso, né? Ele nasceu para se preocupar com o todo, com as pessoas. O meio do céu dele tá em Aquário. É uma preocupação genuína que ele tem com o coletivo, mas quais são as questões do mapa de nascimento dele? Primeiro, essa Lua pegando essa oposição, ou seja, é uma briga constante entre o orgulho, né, dele, que tá aqui o tempo todo batendo nele. Você tem que ser mais orgulhoso, você tem que levantar a cabeça, você tem, com a imagem pública dele, que é uma imagem que ao longo dos anos foi sendo enfraquecida. Isso se dá muito por essa oposição que a gente está vendo aqui, né? E aqui nós vamos para a casa 4, que é a casa da família, é a casa dos assuntos domésticos, no caso do Zelensky, por ele ser presidente. É a casa do povo aqui, né? Ela também está em Leão, então aqui ele passa um sentimento muito grande de orgulho, e nós temos Saturno aqui retrógrado. Saturno é conhecido como grande maléfico, né? É aquele que restringe, fala de prisões, fala de tudo isso. Ele está no momento retrógrado, ele também está em momento de revisão. Então aqui é o Zelensky o tempo todo revisando as estruturas, revisando os assuntos domésticos, mas também com um orgulho meio ferido aqui, né? Porque a Lua e Saturno estão meio próximas aqui. Eu não sei nem se chega a fazer conjunção, depois eu vou dar uma olhada. Mas ó, o Saturno faz a mesma oposição ao meio do céu dele. Bizarro, né? Aqui ele faz sextis, né, essa estruturação que o Zelensky sempre revisa, né, em assuntos domésticos, tornou ele um líder popular, né, apesar da retrogradação aqui de Júpiter. Entendeu? O povo enxerga ele, em certa medida, com simpatia, né? Então vocês vejam que essas oposições também falam muito de quem ele é, né? Eu vou chegar até a casa 6 e vou olhar os comentários de vocês. Então, nós estamos falando aqui, então, de uma casa, de um povo muito orgulhoso, né? De um Zelensky muito orgulhoso do povo que ele tem, mas, de novo, com essas questões, né? E, assim, vocês vejam que também existe um apoio, é um apoio tímido da população ucraniana, no sentido de, até de demonstrações mais públicas, mas existe, tá? Ninguém tá feliz de estar em guerra, gente. Mas aqui, assim, se essa é a estrutura que a gente tem que dar, um apoio que a gente tem que dar, vamos entregar. E o Zelensky procurando sempre, né, estruturar, corrigir as questões. Saturno vai falar de imprisionamento, vai falar de estruturação de coisas, vai falar de criação de fundações sólidas para as coisas,
mas também vai falar de aprisionamento, de restrição. Por esse Saturno estar em Leão, boa parte dessa restrição que ele recebe em Leão aqui tem relacionada ao orgulho, né? E há um orgulho de lado sombra. É o orgulho que não ajuda, né? Casa 5. A casa 5 do Zelensky tá em Virgem, né? Ela tá aqui em Virgem. O que é a casa 5? Como eu falei, é a casa da liderança política, no caso dele, é a casa de como ele se comporta em incursões militares, é a casa que fala do relacionamento com as nações vizinhas que fazem fronteira direta com ele. E o que nós temos aqui? Uma casa em Virgem está falando, essa casa estando em Virgem, né? Virgem está marcando aqui o ponteirinho a 20 graus de Virgem. A gente está falando de uma pessoa que tem uma certa humildade, que sabe que não vai vencer um conflito sozinho. Então ele tem aqui essa questão de sempre buscar de cabeça abaixada, na maior humildade que ele pode, né? Até com uma clareza e uma limpeza de pensamentos, de sentimentos. Ele começa, quando ele vai falar com os vizinhos de fronteira, ele já tem um pensamento mais organizado. Virgem é um signo de terra, fala de pragmatismo, de organização, de limpeza, não só de limpeza do ambiente, né, mas de limpeza de raciocínio, tá? Fala também de humildade. Qual é o lado sombra de Virgem? Excesso de crítica, de autocrítica e de crítica aos outros, que é o que a gente vê o Zelensky fazendo bastante, né? Nós vimos, até comentei isso, né? O presidente Lula ofereceu, né? Ele se ofereceu para ajudar a conversar, a negociar. E eu não estou dizendo aqui, gente, que a conversa seria boa, que o acordo de paz do Brasil seria o melhor do mundo, que as negociações dariam certo. Mas você veja que o Zelensky tem uma dificuldade de enxergar quem está ali realmente para ajudá-lo, porque o Brasil não pediu 50% de reservas de minerais raros para ele, né? O Brasil não pediu nada em troca. Então, assim, ele estava o Lula ali, pelo menos naquele momento, quando ele oferece uma coisa que não tem um quiproquó comercial, por exemplo, né? E o Zelensky faz o quê? Ele usa a sombra dele de Virgem para descer o cacete no Lula, né? E a gente viu isso com vários outros líderes, né? Ele fez isso com muita gente. Mas aí o que acontece? Nós temos Plutão em Nó do Norte aqui. Plutão dele também retrógrado. Olha o mapa desse homem, gente. Ele é inteiro retrogradado. Tem muito planeta retrógrado aqui. A época que ele nasceu, uma época, né, que você tinha muitos trânsitos, né, planetas dando passos para trás. E aí o que nós temos? Plutão em Libra, né? A casa 5 tá mais, a gente tem uma maioria aqui de Libra, e Plutão é o planeta das grandes revoluções, o Plutão é o planeta das grandes transformações. Então, onde o Zelensky vai viver a maioria das transformações da vida dele? Na relação com países vizinhos. Retrógrado, transformações nem sempre positivas, né? Vocês estão vendo, ó, tem vários aspectos positivos aqui, inclusive, mas nós estamos analisando só as casas, casa a casa. Eu tô até olhando para os aspectos que podem ter dado ruim para ele, né? Que é o caso, por exemplo, dessa quadratura aqui com Mercúrio em Capricórnio, que também é um aspecto difícil, tá? Já vou explicar para vocês também. Então aqui, vocês entenderam? A revolução da vida do Zelensky vai sempre se dar quando ele conversa com nações vizinhas. Mas, ó, inclusive, como as nações enxergam ele, os vizinhos de fronteira dele, como um cara que realmente está pensando no todo. Ó, o apoio que ele tem aqui das nações vizinhas tá aqui, tá aqui, tá aqui. Né? Esses sextis aqui, né? Com Netuno e com a Lua. Aí a gente tem a casa 6. Casa 6 dele tá em Escorpião. Casa 6 vai reger toda a rotina, a economia interna, o dia a dia, né, do presidente. Aqui nesse caso, nós estamos olhando para ele aqui como uma figura de chefe de Estado. E o Urano tá aqui. O Urano ferra todo o mapa dele. O que acontece? Dificuldade imensa de fazer as coisas andarem. Urano é o planeta do inesperado, é o planeta do extraordinário, é o planeta de quem surpreende. E isso aqui foi o que surpreendeu, né? Esse aspecto aqui ajudou
a virada de chave que teve ali com um apoio maciço, tanto da população estadunidense quanto dos europeus e outras nações aí, né, que se solidarizaram com Zelensky depois daquele barraco ridículo, né, da sexta-feira. Mas olha como Urano é sacana, né, porque Escorpião é um planeta de profundidade, é um signo que normalmente é visto, né, como vingativo, venenoso, mas na verdade Escorpião tem uma profundidade tão grande que às vezes ele se perde na profundidade. É uma profundidade sentimental. Urano tá aqui piorando isso tudo para Escorpião, né? E montando uma quadratura de novo, ó, com como ele sente. E ele já tem um orgulho muito grande aqui, né? Esse orgulho não permite o Zelensky enxergar as porradas que vem de surpresa para ele. Ele nunca tá esperando. Aqui, ó, também na imagem pública dele, mesmo aspecto. Tá? Então aqui é onde vai crescendo a raiva dele. É onde vai tornando ele um cara que a gente não sabe, né? Ele é pequenininho ali, ele tem aquela cara de bailarino, aquela voz grossa, né? Fala um inglês meio macarrônico, mas você não sabe do que o cara é capaz no final das contas. Porque ele pode te surpreender a qualquer momento, né? Deixa eu ver os comentários de vocês aí. Pode aumentar, nem dá para ouvir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Chu. Bom dia, Beatriz. Ele pode até ter essa preocupação genuína, mas o exibicionismo dele fala muito mais alto, vídeo a profissão. Exatamente, Rafael, e é dentro disso que nós estamos falando, né? Desse orgulho do Zelensky, né? Um orgulho que acaba machucando justamente as relações diplomáticas dele, tudo isso, né? Com certeza o acordo do Brasil devia ser bem melhor, concordo. Gente, enquanto a gente tá aqui, deem um like na live, tá? Deem um like, compartilhem com mais pessoas que estiverem interessadas aí em ver esse mapinha do Zelensky. Nós já estamos na metade, vamos lá. Casa 7. Casa 7 do Zelensky tá em Sagitário, que eu achei bem curioso, né? Sagitário é um signo de expansão, é um signo também de muita curiosidade, é um signo de alta sociabilidade, né? E é um signo que na sombra é irresponsável, né? Então, e a casa 7 é a casa da onde? Dos acordos, dos contratos, né? De tudo aquilo que a gente firma no papel e legaliza. Deixa eu tomar um golinho de café. E ele tem Sagitário aqui, né? A gente nem falou do Netuno dele aqui nessa casa 6, porque aqui, ó, vocês viram que as casas são todas meio... tem casa pequenininha, casa maior, mas isso é porque eu tô usando uma orbe proporcional do mapa, tá? É uma forma da gente enxergar com maior precisão o que tem no mapa dele. Mas ela tá aqui em Sagitário, nessa casa 7. A roda da fortuna, que é um objeto que fala aonde a gente tem propensão a ter grandes viradas positivas, né? Onde o destino ajuda e dá uma mãozinha pra gente, tá aqui nessa casa 7, em Capricórnio. Então é muito interessante que ele, para contratos, ele existe uma certa dose de irresponsabilidade. Ele tem dificuldade de avaliar se o acordo é bom para ele ou não. Ele tem de repente, porque Sagitário também é fogo, né? Então ele tem uma pressa, uma ansiedade de resolver as coisas, que não é bem assim que a banda toca, quando a gente está falando, por exemplo, de conflitos armados, né? De guerra. E aqui em Capricórnio, Capricórnio é um signo muito pragmático, é um signo de execução, é um signo preocupado com o material, com as regras, com as tradições, né? Então aqui está mostrando que quando ele se preocupa dessa maneira, né, com os acordos que ele vai assinar, ele se dá bem. Mas quando ele não pensa, né, e é a proeminência, porque Sagitário que está marcando esse ponteirinho aqui pra gente, ele acaba sendo altruísta demais, ele acaba não pensando, ele não raciocina, não faz o raciocínio longo, que é o raciocínio que a Capricórnio pede para ele, né? Casa 8 tá em Capricórnio, o Mercúrio tá aqui, ó. E é o que eu falei, esse Mercúrio tá quadrando o Plutão natal dele. Quem é Mercúrio aqui?
é o planeta das ações, é o planeta da comunicação, é como a gente se comunica, né? É um planeta também que, quando fala de discussões muito acaloradas. Olha ele quadrando aqui o brilho pessoal do Zelensky com Plutão em Libra. Ele se desequilibra muito fácil quando ele vai se comunicar, e é na casa 8, é a casa dos medos, do luto, das ansiedades, dos anseios, dos desesperos que a gente tem, né? É a casa onde está o oculto, que a gente não olha, nosso lado B, aonde está o problema dele aqui, ó, tá aqui, comunicação. Não se faz entender, apesar de ter um Mercúrio aqui com Capricórnio, e esses dois não conversam muito bem, esses planetas, né? Mas é muito interessante, que é justamente aqui parte da questão que o Zelensky sofre, né, hoje como chefe de Estado, liderando um país num conflito armado, né? Casa 9 nós já falamos aqui, né? Eu já expliquei para vocês lá no comecinho da nossa live. Casa 10, o meio do céu, aqui, ó, quanto problema no meio do céu dele, né? Quando a gente olha inteiro. Meio do céu em Aquário é o auge, é o pico da nossa carreira, é o que a gente faz por volta dos 30 anos, é onde a gente está se estabelecendo, né? Esse é o meio do céu dele, é um meio do céu coletivo, voltado 100% para o coletivo, significa que a missão dele após os 30 anos realmente era com o coletivo, era com as pessoas, não era com ele, com a família, com a namorada, com o primo, não. Era com o mundo, era para algo para além dele mesmo, né? Só que o resto da casa está tudo em peixes. Qual a questão da casa estar em peixe, Chu? Peixes é um signo muito espiritualizado, é um signo de água extremamente emotivo, parte do lado sombra de peixes tem a ver, é parecido com o lado sombra de Câncer, só que aqui muito mais amplificado. Nós estamos falando aqui de pessoas que se iludem fácil, que são mais inocentes, e no lado sombra, nós estamos falando aqui de pessoas que são enganadas, iludidas com muita facilidade, ou que iludem os outros com muita facilidade. Então aqui existe uma subestimação do Zelensky em relação ao que é possível fazer com a população dele. Em certa medida, ele vendeu algumas ilusões como imagem pública. Se a gente olhar para o início da guerra, as pessoas olham para o Zelensky e falam, nossa, que cara corajoso, né? O tamanho da Rússia, o tamanho do exército do Putin. Né? Eu lembro que parte das reações, né, das pessoas quando ele vai à guerra é um pouco disso, né? E depois a gente percebe que ele vendeu meio que gato por lebre. Ele até quer o bem do coletivo, ele até quer o bem do povo. Mas ele se vendeu, digamos assim, mais corajoso do que ele é, mais inteligente do que ele realmente é, mais estrategista do que ele realmente é, sabe? Então tem esse quê aqui nessa sombra. Casa 11, como eu falei, né, a gente está falando de parcerias também aqui. Está falando de relações do dia a dia com pessoas, né, no caso do Zelensky, com países e tal. E essa casa está em peixes. É a mesma questão que eu falei da casa 10 aqui. Né? Uma coisa de se iludir muito. E ele está aqui no segundo decanato. Depois eu precisava até olhar aqui a regência aqui desse quadradinho aqui, desse pedacinho. Perdão, mas vocês entenderam aqui? Nós temos essa questão, né, de como ele trata os parceiros. Ele acaba vendendo gato por lebre. Por ele não pensar mais adiante, não ter aquilo que eu falei, né, daqui do raciocínio longo, né, de Capricórnio, ele mete os pés pelas mãos muito rápido, ele tem a maioria de Áries nessa casa, ele age por impulsividade, né? E a casa 12 é a casa do espiritual, é a casa também das ilusões, das maracutaias, de como, né, do fim das coisas, fim de ciclos, né? Como a gente reage a tudo isso. Mas também a como a gente trabalha com a nossa espiritualidade. Essa casa dele está marcada por touro aqui, né? Um ceticismo maior, uma pessoa
que até tem fé, mas não muita. Ele muda de opinião muito, porque nós temos touro, mas nós temos gêmeos aqui também, né? Então nós temos aqui uma pessoa muito dividida, né, entre o ceticismo. Ele muitas vezes ele olha e fala, pai, por quê, né? Deus, por quê? Por que comigo? Né? Ele tem essa questão mais taurina aqui. E de só acreditar vendo, né? Só acredito na mudança se eu ver a mudança. Mas se vocês olharem aqui, ele tem até bastante aspecto positivo aqui, né? As aspectações que são formadas pelos planetas, eu acho que são mais positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ele tem bastante aspectação positiva. Então, o mapa do Zelensky aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. O mapa do Zelensky aqui, ele mostra, vocês vejam que mostra muito potencial para muita coisa. Ele podia ser um grandíssimo líder político. Mas vocês viram onde estão as questões dele? Queria saber de vocês aqui nos comentários, vão conversando. Lari, cheguei para as fofoca. Boa, Lari, bom dia. Nós temos aqui a Beatriz, que já deu bom dia. Com certeza o acordo do Brasil seria melhor. Rafael, me dá muita agonia desse povo europeu que tem o mapa todo torto. Né, menino? O medo. A minha irmã vive na Inglaterra e depois da guerra a inflação disparou, o supermercado ficou 2 vezes mais caro. Pois é, gente, vocês estão vendo que assim, e eu queria saber o que vocês acharam agora. Fez sentido para vocês agora o Zelensky ser como ele é? Eu queria saber de vocês se agora tá fazendo mais sentido, né? Porque a gente não sabia tudo isso, né? Orgulhoso, ego ferido, muito receoso. Vocês viram? Exato. É uma pessoa com muito potencial. Tem muitas potencialidades ali nas casas do Zelensky, no mapa todo dele, né? Mas olha como você tem alguns aspectos ali que também dificultam bastante, né? Por mais que ele faça força, tem aspectos ali que, por exemplo, se ele não tem conhecimento, ele não tem como trabalhar, né? Que foi aquele Quiron que a gente viu ali em Touro, por exemplo, né? Esse Marte retrógrado em Leão, essa Lua em Leão também, que dificulta muitas coisas para ele, né? Então vou ter que ver o início depois para entender, né, Lari? Bom dia, Andréia. Cheguei para ouvir os bafos. Gente, chegou, deixa o like, hein? Não esquece de deixar o like e já de compartilhar com outras pessoas. Bom, acho que eu deixei, esse assunto ficou claro, né, galera? Vamos para as nossas pautinhas, então, com base nesse mapa do Zelensky, que foi aterrorizante, né, da gente descobrir aí o que aconteceu. Vamos para a primeira notícia, então, pessoal. A gente começa aqui falando de quem? De Tutu Bananinha, né? Tutu Banana, que essa semana... Gente, eu tô falando disso há muito tempo, tá? Eu fico muito brava, porque às vezes a gente fala as coisas e, Juliana, mas isso aí não, mas isso é bobagem, o Eduardo é bobão, né? Não é. Eu lembro do 6 de janeiro. Gente, e eu tava falando isso pro meu marido esses dias. Eu estou testemunhando coisas ao vivo, na hora que elas acontecem, que são de cair o fiofó da bunda, galera. Eu lembro do 6 de janeiro, porque assim, eleição americana, né, eleição estadunidense, de uns tempos pra cá, tipo, de uns 10 anos pra cá, eu acompanho, né? Eu acompanho porque eu acho o sistema eleitoral deles muito confuso, muito bizonho. Então eu acompanho até para dar risada um pouco, sabe? Porque é voto de papel, né? Impresso auditável. É gente que vota pelo correio, é a proporcionalidade dos votos, é o colégio. E aquilo tudo foi um assunto que por um tempo me fascinou, eu passei a assistir. Então, no 6 de janeiro, eu estava assistindo ao vivo a certificação do Biden. E, de repente, sai esse spam do ar, sai todo mundo daquilo. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E começa a invasão ao Capitólio. Eu assisti ao vivo a invasão ao Capitólio. Eu acordei no começo da invasão da Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro.
E a gente viu esse barraco sem pé nem cabeça. Eu tava berrando aqui na sexta-feira, quando isso estava acontecendo. Meu marido estava em consulta, coitado. Eu tava dando porrada aqui na mesa, falando, eu não acredito nesse barraco, né? Só que assim, no 6 de janeiro, por que eu tô falando tudo isso? Porque no 6 de janeiro, esse serzinho abjeto aí, né, esse lesado aqui, do Bananinha, ele tava onde? Ele tava lá nos Estados Unidos, ajudando a inflamar pessoas. Ele tava com Steve Bannon, ele tava com deputados republicanos, né? Onde ele tava no 8 de janeiro, ou antes do 8 de janeiro? Tava ali, né? Sempre... como ele mesmo fala, né, os tios e as tias do Zap, ele tá sempre ali alimentando os tios e as tias do Zap, né? O Eduardo Bolsonaro, sempre muito truculento. É uma coisa que me irrita, porque já há alguns anos ele vem fazendo isso e ninguém faz nada. Ele foi para os Estados Unidos inúmeras vezes pedir boicote, ele, o Van Hatten, essa turminha toda, né? Quem fuma 200 baseado? Provavelmente o Van Hatten, né? Que chapa o coco e joga contra o próprio país. Vocês vejam que o bolsonarismo é bizarro por isso. Porque quando do governo Bolsonaro e a esquerda, o campo progressista era oposição ao governo, pautas que a esquerda e o progressismo enxergavam como positivas, mesmo num governo de extrema direita, não se furtou a ir lá e votar. Agora, no governo Lula, a gente está experienciando o quê? Tudo que é bom para o país, e assim, né, eu não vou falar todos os palavrões que eu gostaria, mas ferre-se o país, o povo, o escambau. Por quê? Porque eu prefiro lutar contra o país e, com isso, deixar um governo progressista em maus lençóis, né? Eu prefiro torcer contra o meu país do que fazer algo realmente bom para a população e, por exemplo, angariar capital político para a sua reeleição com base nisso. Tipo, eu sei jogar o jogo, eu sou um jogador, né? Eu faço fair play. A extrema-direita não trabalha com fair play, galera. E o que ele foi fazer? Foi para os Estados Unidos com o seu dinheiro, com o meu, né? Vagabundear, deve ter levado mais 5 pendrive que não funcionam, né? Para ficar pedindo boicote. O senador Marquinhos da Inteligência, gente, o chilique que esse homem deu, tipo, e falando, pelo amor de Deus, invadam o Brasil. Quem em sã consciência pede para o próprio país ser invadido só para ferrar com o governo atual? Ele foi eleito para proteger a população e ele está pedindo um ataque militar aqui. Isso é proteger a população? Tudo bem que no caso do Marquinhos da Inteligência tá precisando de um CID ali, né, gente? Para mim ali é caso, e eu não tô aqui querendo ser capacitista nem nada, de verdade, eu sou filha de psiquiatra, gente. Esse senador precisa de um laudo, ele precisa se tratar. É muita medicação ali que ele toma, tem outras coisas. Esse cara não tá bem. Ele não está apto a ser senador da República. Agora, o do Bananinha, ele é bem apto. Ele só é sem vergonha. E eu não tô diminuindo o Marquinhos da Inteligência, não, né? Mas aqui ele tá apto. E ele fica indo para os Estados Unidos boicotar a gente. E aí o que aconteceu? Finalmente, alguém pediu na PGR, né? Investigação por crime de lesa pátria, porque é o que ele está fazendo desde o 6 de janeiro deles lá, na certificação do Joe Biden. Olha quanto tempo faz. Vai para 5 anos já, galera. Entendeu? E aí, acho que a pergunta, né, importante que a gente tem que fazer, primeiro, vocês viram, né, que Xandão trabalhou na sexta-feira de carnaval e falou, então tá, vamos investigar aí, PGR. Pode investigar aí pra ver se eu posso reter o passaporte desse corno, né? E isso já aconteceu, depois vocês deem uma olhadinha. Ouvi de um companheiro de esquerda que não devemos perder tempo com ele. Cansa, gente. Então, cansa, mas é isso que eu tô falando. Ah, não pode perder tempo com o Bananinha. Não? Ele tá há 5 anos solto, indo para os Estados Unidos e voltando, e articulando politicamente pra gente se lascar. Não pode perder tempo com ele? Tá muito errado, gente. Tá muito errado. A gente tem que perder tempo com isso.
Não é perda de tempo. A gente vai ganhar tempo se essas pessoas pararem de fazer crime, cometerem crime de lesa pátria. Facilita a vida do país, a nossa, né? Então vamos lá, gente. Vamos perguntar aqui pro nosso tarô, pra começar. Tarô ou baralho cigano, gente? O que vocês acham para essa pergunta? Porque eu quero saber se nós vamos ter um passaporte aí apreendido. O que vocês acham? O que vai aqui? Um tarô ou um baralho cigano? Eu vou usar o tarô mesmo. Vamos ver se a gente tem uma resposta. Espiritualidade. A gente quer saber aqui se o Dudu Bananinha vai perder esse passaporte. Se ele vai ser retido. Se essas investigações por crime de lesa pátria podem avançar. Espiritualidade. Lari diz, tem que perder sim. E ele que dá poder para essa população golpista. Exato. Giovanni está dizendo, ele é a maior articulação da extrema-direita que o Brasil tem no exterior. É essencial perder tempo com ele. Exato! Né? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Nós temos um 4 de pentáculos. O que mais nós temos aqui? Para Dudu Little Banana. Um 6 de pentáculos. Que mais? Pagem de copas. Fundo de deck pro Dudu. Nós temos aqui... O que é isso? 4? Não. 8. 8 de pentáculos. Aqui. Gente, eu vou pedir clarificação aqui, porque assim, existe já uma insegurança em torno dele, mas da qual ele pode se safar ainda. Ai, caceta, né? Vamos usar o baralho cigano pra gente clarificar essa situação aqui. Baralho cigano, ciganas. Oxa, a gente quer saber, clarificar esse jogo aqui do Eduardo Bolsonaro. Ele vai perder o passaporte dele. O que vocês podem contar pra gente? Vamos lá. Temos a torre. Clareando o 4 de pentáculos. Clareia o 6 de pentáculos, por gentileza. O cigano. Aqui, cigano. Clarifica o pagem de copas, o caixão e o 8 de pentáculos está clarificado por um 8 de espadas, o jardim. Com a aliança ainda aqui no fundo. Agora fez mais sentido para mim. 4 de pentáculos, nós estamos falando de uma energia de bastante insegurança do Bananinha. É por isso que ele foi pra internet, né, ontem e anteontem, dando chiliques incríveis, que foi grande entretenimento pra mim assistir esses vídeos dele. 4 de pentáculos é uma carta que fala de estabilidade, né, todo 4 fala de estabilidade, de equilíbrio, mas no caso aqui, o 4 de pentáculos, ele fala de uma certa insegurança. Insegurança por falta ou insegurança por excesso, tá? É uma dificuldade de se equilibrar, ou seja, eu cheguei num ponto de equilíbrio, mas não tenho certeza desse equilíbrio. Oi, espaço, gratidão, marido lindo. Então, assim, nós temos essa questão com 4 de pentáculos, é uma energia de insegurança e tá clareada pelo 6 de espadas, é a torre, né? Existe aqui, então, uma insegurança, agora pegou, ele levou pro coração, agora ele sentiu, tá? A torre fala de uma certa demora na ação das coisas, né? A gente pode usar a torre aqui como unidade de tempo e ela, ao mesmo tempo que ela fala dessa demora, né? Demoraram muito para pegar isso do Eduardo, agora a insegurança dele vem aumentando bastante. É uma carta de intervenção espiritual, a torre, inclusive, né? Aí a gente tem aqui o 6 de pentáculos falando de recursos materiais inesperados aqui que vão ser paralisados por alguém disruptivo, por um cigano. Ai, gente, quem será esse cigano, hein? Seria ele Xandão?
Ai, Xandão, o pobre do Xandão não vai... Meu Deus, eu queria saber o que vai ter na lápide do Xandão, no epitáfio dele, lá daqui 2 décadas, 3 décadas, se Deus quiser, né? Mas assim, a única coisa boa que Michel Temer fez pelo país e a gente não sabia. Mas enfim, nós temos aqui o cigano atrapalhando esses planos de inesperadamente pegar uma grana e... Nós temos uma interrupção aqui, então, né? O cigano vem clarificar esse 6 de pentáculos. O que poderia surpreender as pessoas não vai surpreender, né? Nós temos uma figura de energia masculina disruptiva tentando parar isso tudo, tá? E eu esqueci aqui de tirar a notícia. Nós não vamos ter corte bonito disso. Não tem problema. Deixa eu botar aqui, pronto. Mas vocês entenderam? Aí a gente tem aqui o Pajem de Copas falando de uma proposição, uma proposta chegando para Dudu Bananinha. E essa proposta é o caixão, ó. Ela vem como caixão. Que tipo de proposta é essa? É tipo, coleguinha, vamos esquecer essa palhaçada de ficar indo lá? As pessoas vão dar mais atenção, tá, gente? Isso aqui tá muito claro para mim. A opinião pública, os políticos, o judiciário vai olhar com mais carinho para interromper, para deixar, né, para não permitir que isso aconteça, para que esse tipo de problema fique para trás. É isso que o caixão está dizendo, está sinalizando aqui pra gente, né? E a gente tem aqui um 8 de pentáculos falando de estudo e tá clareado pelo jardim. Aqui nós temos, sim, judiciário agora estudando novas possibilidades aqui, né? Se concentrando em entender o que é possível fazer para impedir isso. E o jardim é justamente o cuidar da nossa democracia, né? E é um 8 de espadas, no momento aqui em que tudo está sendo revisado e repisado, né? Porque o 8 é o que falta, né? É o tantinho que falta para a gente chegar no nosso objetivo, os 8s, né? E nós temos 2 8s aqui. Então é interessante porque nós estamos falando de conhecimento, né, para cuidar. Então aqui nós temos, sim, um estudo bem minucioso para ver como é possível tirar o passaporte desse corno. Gostei. O que vocês acharam aí nesse momento? Boa essa leitura? Eu gostei. Eu gostei. Imaginei ele no lugar daquele homem do 4 de ouros no tarô de Waite, segurando o passaporte. Verdade. O 4 de pentáculos no Rider-Waite. Ele vai segurar com todas as forças dele. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui hoje para conversar? A live já está se estendendo um pouquinho, então gratidão para todos vocês que vieram aqui para a live. Aproveitem, deixem o like, comentem bastante, compartilhem essa live com outras pessoas. E uma coisa, eu vou pedir para vocês que estão aqui. A gente está soltando os cortes da live anterior, das previsões anteriores. Ajuda a gente a circular os cortes, tá? Pra gente ir crescendo cada vez mais aqui. Vou dar a bicadinha no café enquanto eu boto a notícia 2 para a nossa reflexão, né? Que eu sei que aqui vai ter gente que tá soltando fogos e tem gente que tá, meu Deus do céu. Divide os temas para uma próxima live, Ju. Como assim, Bia? Me explica. Juliana, você que não fale do Oscar. Gente, eu já falei do Oscar. Ó, como você é um ouvinte estrelinha, relapso. Agora eu vou botar todo o meu câncer aqui pra fora, todo o meu escorpião aqui pra fora, pra dizer, ó como vocês são sem graça. Eu já fiz a previsão sobre o Oscar, tá em um dos nossos episódios. Em qual? Vocês que se virem pra achar, porque eu já fiz. Tá bom? Tá bom? Eu já fiz, foi no último bloco, foi no bloco da fofoca, ainda falei. Tá previsto já pra essa noite. Vocês acham que eu ia perder essa previsão de fazer? É assim que a gente descobre os ouvintes que estão pulando episódio, tá vendo? Eu sei que é hoje. E a previsão vale.
Nossa, Fernando, gratidão. O Fernando mandou um superchat pra gente de R$20. Gratidão imensa, Fernando. Querido. Ó, também, se vocês quiserem mandar, pode mandar, tá? Nós aceita. Vamos lá, gente. Essa notícia. Reforma ministerial. Venho falando já há muitos episódios, né, da reforma ministerial. A gente tá falando ali nos episódios do podcast, os editadinhos, bonitinhos, com vírgula do jeito que vocês gostam. E calma, semana que vem a gente vai voltar com o episódio editado, tá? Mas, de novo, né, o roteirista do Brasil não tá deixando nós pensar muito. E é no meio do carnaval, eu tô precisando dar uma descansada, tanto que depois da live, não é exatamente descansada, né? Mas nós tem coisa para fazer pela casa, inclusive. Enfim, a gente tem aqui uma reforma ministerial que não sai, né? A gente sabe ali, desde novembro do ano passado, outubro do ano passado, que precisava alguma coisa acontecer, né? E a gente não tá conseguindo fazer com que isso realmente role, né? Deixa eu mandar um gratidão aqui pro Fernando Galindo, querido, que eu conheci essa semana, um amor de pessoa. Aliás, sigam aí o Fernando nas redes. Enfim, então a gente tá falando dessa reforma já faz um bom tempo. E não é assim, a gente tá falando cobrando a reforma. A espiritualidade estava cobrando a reforma. Para quem escuta sempre as energias, né? O bloco 1 que a gente faz com as energias, né? A frequência da semana, o arquétipo da semana, tudo isso. Tava sempre empurrando o Dom Lula III para quê? Para fazer a reforma ministerial. Começar pelo Zé Múcio, né? Que é justamente o que a gente mais quer que sai fora, é o que vai ficar ali até o final, né? Filhos da Pi, né? Mas, enfim. Aí a gente tem agora essa mudança. Anísia Trindade saiu da saúde, né? Pro lugar dela foi o Pimenta, né? Foi o Pimenta ou foi o Padilha? Agora até me perdi. E a Glaze foi para articulação política. Isso aqui é uma relação de amor e ódio. Tem muita gente na ala progressista que gosta da Glaze, né? E tem muita gente que detesta a Glaze, acha que a Glaze foi o Padilha. Obrigada, Márcio. Ficou na a minha cabeça, ficou meio confuser na época, mas sim, foi o Padilha. Enfim. Então, assim, é um pouco difícil, porque a Glaze tem algumas dificuldades de discurso. Nossa! Gente, peraí. Nossa Senhora! Eu engasguei com vento. Engasguei com o vento. É a Glaze lá, tá vendo? Mexe com a pessoa que tem o santo forte. Não consegue nem, né? Não, tô brincando. Mas assim, a Glaze tem uma questão de discurso, né? Tem alguns discursos dela, algumas opiniões que ela dá, que é difícil das pessoas, engolirem em alguns casos. 2, o timing tá errado. Você viu, Beatriz? Eu falei da Glaze, começou a... de novo, o pessoal tem um santo forte, né? Eu tô aqui me arriscando. Tô brincando, gente. Mas vocês entenderam? Eu me engasguei com ar, cara. Entrou alguma partícula, alguma coisa de ar aqui errada, que ficou presa. Mas... Então a gente tem essa questão. Por outro lado, tem muita gente que admira, porque ela fala as coisas na cara, tal. E a gente tá falando de articulação política aqui, gente. Eu lembro no impeachment da Dilma que a Glaze era o que eu ficava falando, né, ali como quem analisa de fora. Era cheerleader ali da Dilma Rousseff, tava ali do lado o tempo todo, tava no processo todo defendendo ela, né, com unhas e dentes. Ela foi um ator político, não é porque falar atriz política, tá, gente, fica estranho, mas ela foi uma personalidade, digamos assim, uma articuladora política muito importante naquela época, né? Não fosse o barulho que ela fez, talvez a Dilma tivesse até menos, né, direito das coisas, né? Lembro que ela, inclusive, foi fatiada a coisa toda da punição e ela não perdeu direitos e tal, tarará. Mas a Glaze foi importante nesse sentido. E agora ela é anunciada como articuladora política. A primeira coisa que eu quero saber de vocês, vocês acham que vai funcionar a Glaze na articulação política? Queria muito saber de vocês
porque eu acho que o que a gente vai fazer aqui agora é tirar com o nosso oráculo dos arquétipos para entender como ela vai se comportar durante essa missão que foi dada para ela pelo Dom Lula III. Quero saber aí, deixa eu olhar aqui a opinião de vocês no chat. Uma agente política, obrigada. O café atacando as cordas vocais. Não falo nada que acrescente, mas é o quê? Iriças no céu azul e Twitter. Ah, tá, vocês estão trocando aqui para vocês se seguirem, acho ótimo. A gente está falando aqui sobre seguir a atitude de quando vier a prosperidade ajudar a chuva. Concordo, podem mandar aqui, tá? Mandem tudo. Eu concordei com as críticas dela pro Haddad. Ela acertou que as medidas antipopulares afetaram o governo. O Márcio diz sobre a Glaze, acho que vai ter muito conflito com outros ministros. Essa é a questão que eu tô dizendo, né? Já falaram que ela deu uma conversada já com a Haddad e tal, mas assim, a questão ali é como ela fala do governo também. Olha lá, é uma decisão vitrinemente ruim, mas internamente boa, porque o PT vai continuar no controle das emendas, né? Será? Né, e isso é um outro desenvolvimento que a gente está prestando atenção também, né? Mas vamos lá, eu vou perguntar então, continuem deixando as opiniões de vocês, o like e compartilhem a live com outras pessoas. Espiritualidade, o que a gente pode esperar do perfil da Gleisi Hoffmann agora como ministra? Ela já foi ministra-chefe da Casa Civil no governo Dilma e agora a gente quer saber como ela vai se portar na articulação política de Dom Lula III, Dom Lula III. Deixa eu botar aqui na frente de vocês, vamos lá. O ASMR das cartinhas, né? Nós temos aqui o não visto. Temos aqui o arquétipo do órfão. Isso agora me preocupou. Que mais? Preciso de mais uma espiritualidade. Mais uma carta, por gentileza. O que nós temos aqui? O quarto vazio. E hoje eu esqueci de tirar foto dos jogos aqui, mas tudo bem, não tem problema. Bom, gente, nós temos aqui uma postura de Glaze sendo Glaze, e isso, em certa medida, me preocupa. Como eu disse, ela divide muitas opiniões. Aqui nós temos o não visto. Me parece que, primeiro, ela vai procurar olhar, talvez até por ter uma energia, né, por ter energia feminina, e a gente não tem aqui o mapa da Glaze para entender se ela é mais yin, se ela é mais yang, né, a gente pode olhar, eu posso até ver aqui se eu encontro o mapa dela de última hora aqui, mas assim, a gente tem ela olhando para coisas que o Padilha não estava olhando, tá? A gente tem ela olhando para coisas que os demais articuladores aí do governo de Dom Lula III não olharam. Isso é bom, tá? Mas aqui, em certa medida, essa carta fala sobre invisibilidade também. Me mostra uma Glaze muito preocupada em fazer a parte dela, mas não recebendo a visibilidade necessária, tá? Então aqui a gente já tem uma questão. Aqui a gente já tem uma questão. Aí a gente tem o arquétipo do órfão, né? É uma pessoa que se sente o tempo todo abandonada. A gente tem uma questão emocional aqui com a Glaze de não se sentir ouvida, de se sentir abandonada o tempo todo pelos aliados, de novo se sentir invisibilizada. Aqui um arquétipo tá meio que dando força pro outro, né? Então a gente tá falando aqui de invisibilidade, a gente tá falando aqui também em certa medida dela sendo traída por aliados. Nós temos uma serpente aqui, ó, na carta do órfão, tá vendo? A mão tentando atingir, né, tentando alcançar uma flor e uma serpente aqui. Então nós temos essa energia de traição também contra ela, tá? E a gente tem a sala vazia. É uma articulação que, por enquanto, de novo, eu não estou falando, aqui tem
ela tem essas posturas emocionais, e tudo aqui a gente dá a tendência, sempre lembrando. Então, se tiver alguém do governo assistindo, a gente está dando uma tendência. A Glaze pode e deve desviar dessa tendência, por favor, né? Mas a tendência aqui saiu ainda o quarto vazio. O quarto vazio tem 2 sentidos. O primeiro sentido é que pode ser que a Glaze fique isolada. É o foco, mais uma vez, perdido e encontrado, muito bem. A Glaze pode ficar isolada, tá? A gente tem uma questão aqui dela realmente se isolando, as atitudes dela a isolando na articulação, ao invés de expandir, porque a ideia de articulação política, galera, é expandir, não é contrair. Um articulador político, ele tem que estar ali porque ele transita bem por todos os campos partidários, porque nós somos um país de pluripartidarismo. Nós temos um espectro que não é bipartidário, não é preto e branco, positivo e negativo, rosa e azul, não importa. Não é uma coisa de opostos, né? De polaridades. Nós vivemos numa nação pluripartidarista. Então, significa que ela tem que transitar bem por todo mundo. Ela não vai transitar bem por todo mundo. Nós temos um quarto vazio. Convites para conversar, mas, de novo, parte da personalidade dela de achar que o tempo todo ela está sendo traída, invisibilizada, né? Não está sendo ouvida, bate aqui no final. Por outro lado, essa carta também fala que existe, se um quarto está vazio, eu posso encher ele de coisas, né? Eu posso mudar isso e tornar esse lugar vazio cheio. Então aqui, esse arquétipo, ele tem essas 2 interpretações, de novo o foco. Existe uma dualidade aqui, né? O quarto vai ficar vazio por causa de posturas que a Glaze precisa mudar como articuladora política, ou esse quarto vai ficar cheio? Então, aqui nós temos uma interpretação dupla, tá? Não é de todo ruim, não. O que ela vai precisar é tomar cuidado, né? Para não trazer questões de tipo, mas é porque eu sou mulher, mas é porque eu sou isso, mas é porque eu sou aquilo. Porque teve essa questão também essa semana, né? E aí, pessoalmente, eu vou dizer, eu discordei em certa medida de dizer que a Anísia saiu porque é mulher, né? Tanto que a articuladora política agora é outra mulher. Então, assim, a gente tem essa questão aqui desses arquétipos da... Aliás, esse aqui eu vou fotografar, que é importante, né, gente? Esse aqui é bom a gente ter para a posteridade. Deixar aqui pra gente ter um cantinho aqui. Deixa eu... Que foto. Muito bem, fotinha. Bibi. Foi. Agora melhorou minha voz. Vocês acham que a gente precisa de mais alguma pergunta aqui? Alô, governo. Alô, Janja. Eu sei que você acompanha o canal. Será, Lari? No meu coração é verdade, já que frequentemente a Chu até fala que parece que escutaram o recado. E é verdade, gente. Tem hora que eu tenho a sensação de que eles escutaram e estão fazendo alguma coisa. Porque tem coisas muito específicas que a gente fala, e é o que eu falei, principalmente nas energias da semana. Porque quando a gente está desenvolvendo os assuntos, a gente está ali meio que também numa posição também de entreter, né? Mas ali nas energias gerais é muito curioso porque vem assuntos e questões que são intuídas, né? Que vêm da espiritualidade, não é só o arquétipo, não é só a frequência, não são só as cartas que eu estou ali colocando. Na hora que eu estou fazendo esse tipo de jogo, bastidores do Astro Brasilis para vocês, eu estou ali muito focada no que de fato falta para o governo, sobra para o governo, o que eles... E vem os nomes para mim. Aqui, gente, onde eu tô, esse estúdio, ele é um vórtice, tá, de energia. Então vem muita coisa pra gente. E eu escuto os nomes, eu escuto as áreas, né? Para quem que você tá dirigindo esse recado? E a gente vive dirigindo o recado a algumas pessoas, e é muito curioso, porque são coisas que parecem pequenininhas,
Quando eu falei, essa semana vai ter aí, né, existe uma energia muito positiva de repente, né, o Lewandowski anunciar um super plano de segurança assim, essa, e ele vai lá e anuncia. Por isso que eu tenho a sensação de que às vezes eles estão ouvindo, né? Porque é muito específico, né? Falando nisso, Chu, me mata uma curiosidade, você já ficou sabendo de alguma personalidade do poder que acompanha as suas previsões? Conta pra gente. Sim. Mas não posso contar quem. Alguns, tá? Alguns, mas não posso contar quem. Seja o que faça os recados chegarem quem precisa, mesmo sendo intuição, que chegue. Beatriz, falaram que ela articulou o Hugo Mota, mas com certeza a extrema-direita vai pra cima dela, mais do que contra o Padilha. Eu concordo. Mas aí vem a parte positiva da personalidade da Glaze. Porque a Glaze, ela não tem medo, né? A Glaze vai pra cima. A canequinha da Casa do Dragão. Vamos lá. Então, vamos para a próxima. Acho que esgotamos, né? Glaze Hoffman. Nós temos aqui o Papa Francis, né? Papa Francisco. E aqui é mais um comentário. A gente vai abrir um joguinho para ele com o Oráculo da Lua, que eu senti muito de fazer com o da Lua. Mas o Papa Francisco, gente, essa semana, inclusive, teve uma pessoa que falou, você tem muito mau gosto de falar que o Papa tá indo, que coisa feia. Só que assim, primeiro, né, não sou eu. Quem começou esse estudo, e não tô aqui para culpar, eu tô aqui para sugerir que vocês sigam também o professor Carlos Hammett, que é um astrólogo que fala sobre astrologia mundial. É um cara muito inteligente, é um cara do nosso lado do muro, é uma pessoa progressista. Tem ele, tem o Célio Barros, tem a Débora Mexica, tem vários outros. Alguns de vocês já conhecem o professor Carlos. Desde o ano passado, ele vem estudando o mapa do Papa Francisco. E eu, como sou, digamos assim, recente astróloga, né, não faz tanto tempo assim, faz poucos meses, né, que eu me aprofundei muito em astrologia, tenho me aprofundado muito em astrologia mundial, porque é o importante para vocês aqui do canal, né, e do nosso podcast, além da astrologia pessoal, que eu já tenho alguma facilidade, a astrologia mundial ainda eu estou navegando, e achei um estudo de caso muito interessante, o que ele fez do Papa Francisco. E desde novembro do ano passado, nós estamos vendo expectações, trânsitos, progressões por Atacir, não importa, todos mostrando o mesmo caminho, apontando para um fim de ciclo do pontífice. E não gente, a gente não está torcendo por isso, ainda mais do nosso lado, que a gente sabe que o que ele fez, né, a gente pode dar meia volta para a extrema direita nesse momento na Igreja Católica. Um novo Papa pode piorar a situação já existente no mundo. Ninguém quer a morte do Francisco, né? Mas vocês veem que a gente está nos altos e baixos do Francisco, né? Tá muito tensa a situação do Papa. Ele já não tem uma parte do pulmão, de outra cirurgia que ele fez há muito tempo, né? Então, assim, a gente tá com essa questão que vocês veem, né, que eles estão falando melhor a noite tranquila, e depois quadro complexo, aí depois, ele teve um problema súbito e foi para um respirador, aí agora passou a noite tranquila num respirador, gente. Quem teve parente na Covid-19 e foi visitar os parentes com respirador sabe o que é o respirador. Meu pai teve um, né, antes dele partir. Não é assim, ele tá num respirador, tá tudo bem, né? Agora essa noite foi tranquila. Então aqui a gente tá com essa questão da crise respiratória do Papa, faz todo sentido nas ativações, e a gente tem visto, assim, e eu queria dar essa explicação para vocês, a gente vai abrir aqui o Oráculo da Lua. Mas como é que vocês sabem, né, que ele está num fim de ciclo? Nós temos na astrologia diversos aspectos, né, tanto em casa 8 quanto em casa 12, até na casa 10 ou na 5, em algumas casas, certos aspectos determinam fim de ciclo. Alguns aspectos ativos, inclusive no mapa do Papa Francisco, falam de problemas respiratórios, né? Ele já tem até no próprio mapa natal. Deixa eu ver se dá tempo de eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui o mapa dele. Fiquem aí que eu vou só trocar de mapa astral aqui, tirar o do Zelensky.
Deixa eu ver se eu tenho aqui o Papa Francisco. Posse do Trump. Deixa eu ver se eu tenho aqui Papa Francisco. Aqui, achei. Temos. Eu quero mostrar esse aspecto só para vocês entenderem, vocês não ficarem bravos com os astrólogos, tá? Porque, de novo, é só questão da vida mesmo, gente. A vida é assim. Aqui, ó. Vamos ver se vocês estão enxergando aí o mapa do Papa Francisco. Ele tem um aspecto que é muito parecido com o aspecto que a gente teve no ano astrológico de 2024. Isso aqui é no Natal dele, tá? Ele tem aqui uma lua, é que aqui ela não tá tanto, né? Mas por progressão, deixa eu tirar aqui todos os trânsitos assim. Cadê? Aqui. Preciso achar um aqui que não tem trânsito pra eu... Mas tudo bem. Vocês estão vendo a lua dele aqui em Aquário, né? Ó, e a lua conjunta com Vênus em Aquário. Ele sente pelo coletivo, né? E aqui nós temos na casa 1 dele, né? Que é em Câncer, o ascendente do Papa lá. Vamos ver, o Papa é de Sagitário, tá? E o professor Carlos usou a astrocartografia e outras formas ali de predição para dizer de onde sai o próximo Papa. É muito interessante esse vídeo dele. Mas aqui, só para vocês entenderem, nós temos um Plutão aqui retrógrado em Câncer na casa 1, mostrando que tem muito a ver com como ele é percebido, né? O Papa Francisco, a revolução toda dele se dá na casa 1, em como ele é percebido. Esse Plutão, em alguns momentos, né, até por trânsito e tal, ele acaba fazendo, aqui ele não faz, tá? Mas ele acaba fazendo uma oposição com a Lua, né? Que é um eixo que a gente brinca, é o eixo da desgraça, né? Olha lá, o Sol fazendo oposição a Quirón. Nós temos aqui algumas questões, ó, o meio do céu dele também é pego pelo Plutão retrógrado dele na casa 1. A gente tem Urano aqui na casa 10, que é a imagem pública, olha lá, ele está retrógrado em Touro no momento do nascimento, né? Fazendo oposição aqui, brigando com a Lilith, natal dele em Escorpião, né? Então, assim, existem alguns aspectos no natal dele, e quando a gente junta isso com os demais aspectos, a gente vê que, inclusive por progressão, já está ativo um eixo de morte dele, né? Alguns eixos e alguns aspectos de morte. O Netuno dele também está aspectando, né, por progressão ou por trânsito, agora eu não vou lembrar, também está aspectando para problemas respiratórios sérios, severos, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é a gente conversar, a gente fazer aqui uma tiragem para entender como está a saúde de fato do Papa Francisco. Vamos lá, espiritualidade. Nós já temos aqui uma lua cheia em Touro. Olha lá, seus sonhos necessitam de um plano prático. Esse aqui é a primeira carta. Vamos ver. Nós temos também uma lua nova em Leão. Confiança é a sua chave para o sucesso. Aqui nós temos já, em alguma medida, algum tipo de recuperação. O que mais caiu aqui? As respostas para que você precisa estão chegando, lua cheia em Gêmeos. Nós temos, vocês vejam que as 3 cartas, né? Nós temos aqui terra, nós temos fogo e nós temos ar, né? Aqui 2 luas cheias e uma lua nova. Aqui o Papa ganhando alguma sobrevida, né? Vou até clarificar aqui para vocês com o baralho cigano. Clarifica pra gente a lua cheia em Touro. Nós temos aqui a cobra. Aqui pede um plano prático, né? Para que a saúde dele melhore. E nós temos aqui a cobra, que pode ser interpretada de 2 formas na clarificação aqui. Ou de que ele vai ser traído, né? Por algum aspecto surpresa. Vocês viram que o Urano dele aonde tá, né? Ou que a medicina realmente vai encontrar uma forma de dar sobrevida ao pontífice. O clareia pra gente a lua nova em Leão,
Baralho cigano. A cegonha. Tá na hora de ir, gente. A cegonha é uma grande mudança. É uma grande mudança. É uma mudança, digamos assim, também geográfica. Nós estamos falando aqui ou de uma renúncia ou realmente do fim do ciclo do Papa Francisco na Terra. E nós temos aqui Lua cheia em Gêmeos. Mostra pra gente aqui a carta. Gente, de novo, eu acho que o Papa ele vem sobrevivendo porque nós tivemos aspectos tensos para ele em novembro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, agora em março de novo, tá? Ele vem sobrevivendo muito pela egrégora, né? A egrégora católica, muita gente, o coletivo católico rezando, orando por ele, pela saúde dele. Uma egrégora muito forte, né? Netuno, inclusive, o planeta Netuno representa o Vaticano. Casa 12 também representa o Vaticano. Representa o cristianismo, né? Em certa medida. Nós temos aqui, então, a carta da carta falando de uma notícia. É um 7 de espadas, né? Na referência tarológica, não é uma notícia muito boa. Então, o que temos aqui é um prolongamento temporário da vida do Papa Francisco, mas que não vai se sustentar por muito tempo. E eu sinto muito dizer isso para vocês, principalmente para quem está aqui, que é da egrégora cristã, né? Não é porque eu estou fazendo aqui jogo de tarô e oráculo que as pessoas da egrégora cristã não são bem-vindas, são mais do que bem-vindas, né? Mas não tem o que fazer, gente. Como diria o Rei Leão, né? É o ciclo da vida. Eu tô tentando fazer uma foto aqui, mas tá uma porcaria. É porque tá preso aqui. Essa do Papa Francisco a gente também... Pronto. Mas vocês entenderam? Então aqui tem muito a ver com com como os ciclos se encerram. Ele tá com 88 anos, né? Então, assim, gente, é o que vai acontecer com todos nós, né? E as pessoas entendam isso. Quando os astrólogos estão falando sobre isso, é porque alguns deles, né, como eu disse aqui no Brasil, o professor Carlos tem olhado muito para isso. Eles estão olhando porque é o que a gente sempre fala assim, na terra como no céu, né? O que está escrito no céu, que é o que a gente vê na astrologia, vem para a terra, né? O que está em cima está embaixo. Então, o que está ali é um retrato do que vai acontecer em breve, da tendência do que tem em breve para acontecer. Então, não é culpa do astrólogo. O astrólogo não está agorando o Papa Francisco, nada disso, tá, gente? Vamos lá. E aí, vamos ver aqui, Chu, dá para ver pelas cartas o perfil do novo Papa. Eu vou dizer para vocês que eu não quero fazer isso agora, tá? Mas dá para ver sim. Por quê? De novo, o professor Carlos fez uma previsão que eu também, assim, porque a gente não pode ficar pegando o conteúdo do amiguinho, né? E eu vou estudando. Dentro do que o professor fala, eu vou olhar para o mapa e vou fazer as minhas previsões. Eu posso voltar com uma previsão mais assertiva para vocês, digamos assim, depois da passagem do Papa Francisco. Primeiro, por uma questão de respeito à egrégora cristã, né? Como eu disse, tem ouvinte estrelinha que é cristão, gente, que é católico. E tá tudo bem, né? Quem somos nós para dizer qual é a religião que cada um tem que seguir, ou qual é, enfim, o líder religioso que cada um tem que seguir. Mas é mais por respeito a isso. O professor Carlos já fez algumas previsões, e ele fez uma que, assim, toda vez que eu assisto um vídeo dele sobre o Papa, inclusive, é onde meu conhecimento sobre astrologia se expande, né? E ele fez isso, quando a gente estiver perto de um conclave, é mais interessante de eu ler nessa época, né? Mas ele já falou, no mapa astrológico do mundo, do ano astrológico de 2025, já tem ali, já está se dando um conclave. Significa, então, que o Papa Francisco ou renuncia ou morre, né? Ou faz essa passagem. E ele fez ali, por uma técnica, usando a roda zodiacal, ele deu
duas possibilidades interessantíssimas, tá? Porque a gente pode, como eu falei, dar uma grande guinada, fazer uma curva U para a ponta da direita, para a extrema direita no cristianismo, e acontecer de ser eleito um papa ultra, né? Enfim, a bubleble das ideias, mais voltado para a ideologia de extrema direita. Mas o que o Carlos enxergou ali? De acordo com a técnica dele, e faz todo sentido, o próximo papa pode ser asiático, ou pode ser de etnias que nunca estiveram numa posição alta assim no Vaticano. Então nós estamos falando, de novo, de etnias, de povos originários, seja da América do Sul, seja da Ásia, né? Mas nós temos aí uma possibilidade de um papa asiático. Eu achei muito interessante isso. Ele deu essas duas possibilidades de um papa de uma etnia completamente inesperada, né? Mas ele aposta muito na etnia, num papa asiático, ou, né, essa viradona insana. Eu vi esse vídeo, show muito legal, e tudo indica que o Papa vai mesmo ser asiático ou negro, exato, muito interessante mesmo. Ah, ele acertou, porque tem um filipino, que é o querido do Papa. Exato. Ele chegou a falar das feições, que são feições de povos originários, né? Então é muito interessante isso. Nossa, meu nariz está coçando agora por causa do ventilador. Tudo tem consequência, né, gente? Eu quis ficar com o ventilador ligado, agora coço o nariz. Mas vamos lá. Por isso que eu falo para vocês, sigam lá o professor, porque ele é muito bacana. Ele ensina coisas muito, muito diferentes. Tem o Célio também, que todo dia de manhã faz live diretamente, acho que é da Noruega ou da Dinamarca, eu não lembro agora. Mas sigam esses astrólogos, porque é muito bacana, né, de entender um pouco o que está acontecendo, e eles fazem análises bem interessantes, né? Por exemplo, e isso eu falo com certo orgulho, justamente acompanhando o professor Carlos, eu resolvi fazer a minha análise do Donald Trump, nunca tinha visto nenhum vídeo do professor fazendo análise do Donald Trump. Na hora que eu sobrepus os mapas, eu olhei, eu falei, meu Deus, a hora que eu vi como vai ser abril, gente. E lembrem-se, tá? Tem fio já, com os prints dos trânsitos, tudo. Tem um fio de abril para Elon Musk e abril para Donald Trump, baseado no mapa deles, tá? Vamos para a nossa última notícia de hoje. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Agora eu fico sem o rosto, porque a gente vai falar agora um pouquinho de Rumble, Truth Social e essas coisas, né? Trump Media, essas coisas. O que aconteceu essa semana, gente? Até o Dudu Bananinha fez um vídeo distorcendo bastante a decisão dessa juíza, né? A gente está falando aqui de uma decisão de uma juíza estadunidense, porque o Rumble, deixa eu tirar aqui para eu explicar, o Rumble, ele, junto com o Truth Social, resolveu processar o Alexandre de Moraes e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. E o Dudu Bananinha ficou bravo, porque diz que a AGU tá defendendo com o nosso dinheiro, né, o Xandão, que é um ditador, antidemocrático, isso, aquilo, tarará. O Alexandre de Moraes pediu para derrubar a conta do Alan dos Santos, que hoje mora nos Estados Unidos. Vamos dar o resumo do resumo, tá, gente? Então, assim, se eu me perder um pouquinho no contexto, vocês vão me corrigindo no chat, né? Quem sabe faz ao vivo, quem sabe erra ao vivo também. Mas nós temos aí o Rumble e o Truth Social entrando com uma medida contra o Donald Trump, dizendo que nós estamos aí, né, barrando liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição Americana, Xandão pediu, né, o bloqueio das contas, né, a desativação das contas de Alan dos Santos, tem ali, acho que alguns outros, e essa juíza, ela deu uma liminar, não olhando para o mérito da ação. Então eu quero deixar aqui para vocês, vamos ler, né? A magistrada afirmou desconhecer que alguma medida tenha sido adotada pelo governo brasileiro ou por Moraes para forçar o cumprimento de decisões nos Estados Unidos. O que ela está dizendo? O Xandão pediu, né?
vocês não fazerem, ele não está pedindo necessariamente para isso acontecer nos Estados Unidos. Ele está pedindo os dados, ele está pedindo o bloqueio do perfil da conta, tarará, tarará. E no Brasil tem lei, né? No Brasil tem lei. É importante que vocês saibam que a primeira emenda da Constituição estadunidense, basicamente é o samba, né, da patotinha. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, onde quiser, não tem essa de a sua liberdade de expressão termina onde você começa a me ferir. Não tem. É tipo, vai aí, galera. É o caos. Tanto que lá pode Ku Klux Klan lá? Pode na Ista? Pode tudo lá. Você pode ir pra rua xingar quem você quiser. Você pode ofender quem você quiser. Você pode contar a mentira que você quiser. Você está protegido pela primeira emenda. E protegido pela segunda, quando você arma a população. Vocês não têm noção do que a primeira e a segunda emenda vão fazer com esse país agora, sob esse governo do Donald Trump. Porque eles podem falar o que quiser e eles podem se proteger usando arma de fogo. Primeira e segunda emenda. E agora você tem grupos de pessoas pretas se armando para lutar contra supremacistas brancos no meio da rua, né? Então é importante a gente olhar para isso. E o que está dizendo aqui a decisão da juíza? Na ação analisada pela juíza, as empresas pediam autorização para o descumprimento das decisões do magistrado em território americano. Ok. Na decisão, ela cita a Convenção de Haia em um tratado de assistência jurídica mútua assinado pelos Estados Unidos e Brasil. A juíza afirma que, caso alguma medida diferente seja adotada, nova decisão será tomada. Ela não tomou conhecimento do mérito. Ela disse, Xandão ele pode até pedir e tal, mas, de novo, o bloqueio é feito pela Anatel. Não interessa o que eles querem. A lei do Brasil diz que você precisa ter um escritório de representatividade da sua empresa, né? Você precisa ter um escritório no Brasil. Você precisa ter advogado constituído, um representante legal constituído no Brasil. Se você não tem, e ele está dizendo, eu preciso dessa informação, isso aqui. Porque, de novo, gente, as pessoas estão confundindo censura com pedido de informação ou bloqueio de conta que está cometendo crime. Crime. Tá? E aí você tem essa nota linda, né, que diz, isso aqui foi o Departamento de Estado americano que soltou, né, via chess, porque é uma galera que é tão diplomada, né, é tão letrada na diplomacia mundial que eles soltam nota no chess, né, é uma diplomacia de bosta, né, se a gente for pensar. Vamos lá, abre aspas. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Eles sempre se escondendo atrás de liberdade de expressão. E a questão de se esconder demais, gente, né? Quem abaixa demais mostra a bunda, né? E eles estão abaixando demais para a liberdade de expressão. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente, né? Com isso. Porque é o que eu disse. A liberdade de expressão ampla e restrita deles já está criando grupos armados. E os Estados Unidos estão a isso de uma guerra civil. Nisso de uma guerra civil. Né? E aí essa foi a resposta do governo brasileiro, do Itamaraty, a essa nota soltada pelo Departamento de Estado americano. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte Brasileira. Fecha aspas. Pois é, né, gata? Não é bem assim, né? O que o Itamaraty fez aqui foi basicamente dizer, gatinha, não é assim que a banda toca, né? Baixa essa bolinha. Então, assim, porque é justamente isso. Aqui não é primeira emenda, gente. Nossa Constituição é diferente da deles. Você precisa respeitar a Constituição do país onde você está enfiando sua empresa.
né? O Rumble diz que não opera no Brasil. Opera, o sinal vem para cá, então você opera no Brasil. Não quer cumprir a lei? Cumpra-se, então, via Anatel. Bloqueia tudo. E vocês vejam que dentro disso, ainda voltando lá na história do Zelensky com o Trump, uma das ameaças que existe, né, que muito provavelmente vai acontecer agora, é que o sinal da Starlink estava aberto, né? Tava cheio de MBLer comemorando, né? O Musk, o gênio, né? MBLer e os outros, né? Porque era a bandeira, como é que é? O emoji do Aclinhos, a bandeira do Brasil, a da Ucrânia, a de Israel, né? Já tiraram a bandeirinha da Ucrânia de lá, né? Porque agora agora o legal é você botar a bandeirinha da Rússia. Agora todo mundo é pró-Putin, né? Dessa galera aí que não tem opinião crítica, né? Só vai para onde manda, né? Não para realmente pensar, ter um raciocínio, realmente pensamento crítico. Mas, enfim, voltando para cá, ou seja, vocês vejam que dentro da chantagem toda, você tem uma possível perda da Starlink, mandando sinal de satélite para os soldados ucranianos, né? Para a força militar ucraniana, para operar drone, para operar comunicação, tem tudo isso. E o que está acontecendo aqui agora com o Rumble, nesse sentido, é isso que eu estou dizendo, é o bullying, gente. Esse governo, ele vai fazer tudo via bullying. É o que eu disse, não tem fair play aqui. Não tem. Tá? E aqui eu deixo o recado da Dani Lima, né? Diplomacia. Ofensiva de Trump sobre STF e democracia estava precificada e batalha será longa e diária. E eu concordo com a Daniela Lima. A gente sabia que com a eleição do Donald Trump, sabendo que o Elon vai estar lá no escritório e agora com a guinada de Jeff Bezos e de Mark Zuckerberg à extrema-direita, né, a abaixar o bumbum para essa galera, você vai ter questões nesse sentido. E aí o que vai acontecer com a gente é justamente isso, essa pressão contínua para dizer para todo mundo que nós vivemos numa ditadura de toga. Né? Essa é a narrativa que Dudu Bananinha tá levando para lá. Que constitui também crime de lesa pátria, ele tá mentindo. E é importante saber, já que saiu um relatório preliminar da OEA, vocês lembram, né, que a OEA estava no Brasil por um período aí, né, que ouviram os bolsonaristas, ouviram as pessoas, o pessoal da CPI, né, do 8 de janeiro, da CPI da Covid, né, ouviram todos os lados possíveis, foram ouvir os ministros do Supremo, e já uma observação preliminar da OEA que saiu ontem é que existe sim liberdade de expressão no Brasil. A OEA já diz isso com detalhe, é perigoso esse pensamento, né, esse pensamento não, é perigoso a OEA soltar essa opinião, já que ela está sob a égide de subsídio de patrocínio do Donald Trump, do governo estadunidense, né? Eu não lembro se havia USAID ou se havia outra coisa, mas a USAID acabou, né, essa semana. Então, a gente tem essa questão também, né? E aí, eu acho que o que a gente pode perguntar aqui é sobre essa imagem distorcida, essa falsa, eu odeio essa palavra, narrativa de que o Brasil é uma república de banana sob uma ditadura de toga e que precisa haver intervenção, como eu falei para vocês, né? Marquinho da inteligência pedido invasão militar. Essa pessoa devia estar presa, né? Ou em tratamento. Você não pode pedir uma coisa dessa contra seu próprio país, né? De novo, gente, é senso comum, né? Então aqui acho que a gente tem que perguntar isso. Vamos perguntar para o tarô. Se a narrativa criada aí por Donald Trump, Bananinha, Bannon, Musk, né, se ela se sustenta, porque a OEA já está dizendo que não se sustenta. Tem liberdade de expressão no Brasil, sim. O que teve foi tentativa de golpe de Estado e as pessoas estão sendo punidas por isso. Não é porque, vamos falar a verdade, estrelinha, vamos falar a verdade, só agora. Não é porque nos Estados Unidos só tem frouxo que não pune devidamente os criminosos ali, que aqui vai ser igual. Não é porque a Suprema Corte lá abaixou as calças e mostrou a bunda pro Donald Trump e deu carta branca para ele fazer o que ele quiser, que todo mundo tem que fazer igual.
Aqui a gente ainda tem instituição funcionando. Se lá não tem e cada vez tem menos agora, né? Por causa de todo o trabalho de desmantelamento. E tá cheio de fake news, tá, gente? Tudo que eles falam, cortei não sei quantos bilhões de ajuda. Uma das coisas, né, que foi emblemático foi eles falando, escuta, você mentiu, né? Falaram pro Elon Musk, você, naquela fatídica reunião que o filho do Elon Musk enfiou o dedo no nariz e limpou a catota na mesa, né? Do salão oval e mandou Donald Trump embora, que ele não era o presidente. Protagonizou grandes momentos de humilhação pública por uma criança de 5 anos, adoro. Mas naquele dia foi perguntado, vocês falaram que estava mandando não sei quantos 100 milhões de dólares em camisinha para Palestina, para Gaza. Oi? E quando você vai olhar, quando eles estão dizendo, nós estamos cortando X bilhões de não sei o que, não é X bilhões. É tipo 1000 vezes menos. Eu tenho assistido, eu tenho ido fazer fact-checking desses conteúdos, gente. Doge tá mentindo pra pouca, tá mentindo muito. Vamos ver se essa narrativa se sustenta, porque combinar, né? Já tem um racha interno ali, né? Bannon e Elon Musk não se dão bem. Bannon não quer o Elon Musk, MAGA não quer Elon Musk. Você tem movimentos republicanos repudiando Elon Musk no cargo. Gente, tô vendo uma galera aqui na live entrando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos já no finalzinho da nossa live. Estamos no último tema, né? Vou ver se dá tempo de vocês fazerem alguma pergunta. Mas deixem o like, por favor, deixem o like, comentem, compartilhem, depois voltem a live lá no começo para vocês assistirem sobre o que a gente falou aqui hoje. Hoje a gente fez aqui um catadão do mapa do Zelensky no começo da live, depois vão dar uma olhada lá. Nós temos aqui um 2 de copas. Vamos ver aqui o que mais sobre a narrativa negativa em torno do Brasil. Nós temos um cavaleiro de pentáculos, que eu amo essa carta. Ela tá com uma foice na mão, né? Mais uma espiritualidade, por favor. A suma sacerdotisa. O que nós temos no fundo? Um 8 de paus. Vai estressar até não dar mais. Tá, gente? Essa narrativa, ela vai até a corda arrebentar. Quem me diz isso é o 8 de paus aqui. Essa narrativa se sustenta até a corda arrebentar. Vamos clarificar com o baralho cigano. Ciganos, ciganas, Optcha, clarifica pra gente o 2 de copas nessa situação. Quem é o 2 de copas? O coração. Então, nós temos aqui uma narrativa que pega bastante, né, a base de apoio da extrema-direita. Isso chega muito, realmente, tanto que ontem, né, a gente soube, mais no meio da tarde, fim da tarde, que teve mais uma pessoa tentando botar uma bomba na STF, né, a pessoa foi presa. Que eles até não estão divulgando quem é, né. Então, você tem aqui uma narrativa movida por paixão, tá? É uma coisa muito de fígado aqui. O coração com 2 de copas. É uma parceria muito grande entre a paixão cega do apoiador de regimes de extrema-direita com os seus interlocutores, né? Os seus líderes. Eu gostei desse Cavaleiro de Pentáculos. Me mostra aí, clarifica o Cavaleiro de Pentáculos muito que bem o buquê. Nós temos aqui uma força trabalhando constantemente, ela está em constância, mas ela trabalha a passos mais lentos, tá? O Cavaleiro de Pentáculos representa alguém correndo atrás de alguma coisa, né? De Pentáculos aqui a gente está falando correndo atrás de realmente resolver a questão desses ataques, né? Para a felicidade da nação. Então nós temos aqui sim, né? Esse Cavaleiro de Pentáculos correndo atrás de evitar que essa narrativa se espalhe, mas é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha aqui, né? Nós temos também, como eu disse, a suma sacerdotisa, fala muito de intuição, de timing correto das coisas, que na hora certa o bicho vai pegar, o pau vai torar para essa galera, e vamos clarificar, então, ela, a suma sacerdotisa, clarifica, ciganos, Optcha, que nós temos aqui, a árvore.
as instituições, né, vão acabar parando essa narrativa. As instituições e as raízes brasileiras, em certa medida. A opinião popular, se vocês querem melhor, né? Pode ser demonstrado de que isso é falso através de pesquisas de opinião e outros, porque, por exemplo, nas próprias pesquisas de opinião saem que o brasileiro prefere que as pessoas sejam punidas pelo 8 de janeiro. Tá dividido um pouquinho? Tá, mas a maioria é essa. Golpista tem que estar na cadeia, né? Vamos clarificar o 8. O 8 de paus vem clarificado pela aliança. Gente, o 8 de paus é a carta do burnout. Uma hora vai acabar a bateria dessa galera. E através de alianças e parcerias de democracia em torno, né, justamente disso, da democracia, da verdade, é que essa narrativa vai parar. Mas ela demora, tá? Ela vai até um ponto de ruptura realmente, gente. E esse é o perigo, mas vou dizer para vocês, até para encerrar esse bloco, é um perigo que a gente precisa dele acontecendo. Nós estamos num momento de revolução do mundo todo. Existe uma mudança clara de eixo político acontecendo. Eu avisei vocês, estou avisando desde novembro do ano passado. Quando Plutão estava saindo de Capricórnio, eu falei para vocês, o mundo do ano que vem não é o mundo que a gente conhece, é outro. E a gente está vendo os eventos se desenvolvendo e realmente não é o mesmo mundo. Não é o mesmo mundo que a gente acordava o ano passado e olhava para ele e falava putz. Agora é um outro putz que a gente faz, né? Aqui, deixa eu ver os comentários de vocês. O Filipino realmente só tem 67 anos, seria nosso primeiro Papa Boomer, verdade. Beatriz, muito jovem, pro padrão Papa ele é um garotão. Pior que o outro nome forte é um romano de 69 anos, como eu falei, pode ir para a Europa, né? Não seria algo estranho à igreja. João Paulo II foi eleito aos 58. Eita, paizinho civilizado, esses Estados Unidos, liberdade para cometer crime é de fuder, viu? Não sabia, Rafael, nananã. Boa, gente, boa. Mas vocês entenderam aqui, né? A gente vai para um ponto de ruptura. E isso, 2026 vai ser pior. O que a gente está recebendo agora, gente, é o menu degustação, tá? De 2026. O ano astrológico de 2025 é só o menuzinho degustação para o que vem a seguir. E o que vem a seguir não tá fácil também. Deixa eu deixar esse aqui também. Aí, pronto. Deixando as fotinhas para posteridade, né? Posteridade. Eu tô tentando, mas também agora aqui tá uma bagunça. Mas se não der certo, também não deu. Tudo bem. Galera, perguntas de vocês. Vamos rapidinho, porque eu já estou há 2 horas nessa live. Meu marido vai me matar. Eu tenho domingo para viver de carnaval. Eu tô com fome. Eu tô com calor. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu falei do Nostradamus. Deixa eu subir aqui para ver. Que bom que vocês... Ó, agora eu vejo também, a gente vê os ouvintes estrelinhas que realmente, né, nos acompanham, porque vocês estão vendo as previsões que a gente está fazendo. Vocês estão falando, você falou mesmo. E eu falei, né? Vamos lá, a gente tem aqui, o Rafael falou, o que você acha das previsões do Nostradamus, Chu? Ele também previu que em 2025 já teria um novo Papa muito mais jovem. Olha, eu não estudo Nostradamus. No máximo que tinha era um bar aqui na frente de casa chamado Nostravamos. Não, tô brincando. É verdade isso do bar, mas assim, eu não estudo tanto, tá? Eu vou falar que quando eu era mais nova, eu tinha muito medo das profecias de Nostradamus. Não sou profunda conhecedora, então se eu disser para você, Rafael, que eu acredito eu vou estar mentindo, porque é uma coisa que eu ainda tenho um certo bloqueio. Eu vejo, né, bloqueio principalmente porque é o seguinte, como eu não conheço a obra de verdade, nunca li, né, na totalidade, tudo que eu sei pode estar errado, pode estar com viés de confirmação. Porque é como aquelas... Eu sou aquela pessoa que vê uns negócios... isso aqui é previsão de Nostradamus. É como aquela galera que atribui a Clarice Lispector frases que ela não disse no Instagram, né? Então, eu não sei dizer o que é verdade e o que não é, justamente porque eu ainda não estudei.
E eu pretendo, sim, estudar, né? Já passei dos 40, tá na hora de parar de ser infantil e olhar para isso. Mas quando eu era pequena, eu era apavorada. Porque toda vez que se falava de previsão de fim do mundo, apocalipse, eu, quando era pequena, eu era aterrorizada com essas coisas. Quando o povo falava, o mundo vai acabar no ano 2000, e nós estávamos nos anos 80, eu olhava e falava, meu Deus, quando for o ano 2000, eu vou estar com X anos, meu Deus, não acredito que bem na minha vez o mundo vai acabar. Eu tinha umas questões dessa quando eu era pequena. Então, assim, eu vou estar mentindo se eu disser, eu acredito, eu não vou fazer o Sérgio Moro aqui dizendo que eu li uma coisa que eu não li, tá, gente? Então, isso vocês não esperem de mim. Porque quando eu sei de alguma coisa de fato, eu vou contar pra vocês. E quando eu não sei, também, né? O meu mouse tá acabando a bateria. Muito bom. Erika Hilton, aliás, deixa eu ver. Cara, o Trump indo de arrasta, esse povo vai meter o louco. Vai. E como eu já falei, né, gente, procurem acompanhar, porque eu já falei pra vocês no mapa, né, ele já escapou de uma, não sei se escapa, ele tem outras 2 rodadas que é de possível rodada mesmo, de arrasta. Uma das rodadas de ir de arrasta é abril agora, tá? Depois, até abril do ano que vem, tem mais uma. Aliás, tem uma em dezembro, acho que não me engano, novembro e dezembro. No segundo semestre, de outubro a dezembro. Eu não vou lembrar agora o período. E depois tem outra janela para ele de arrasta. Mas o que eu tenho visto, inclusive, porque eu sobrepus não só o mapa do Trump, mas eu sobrepus o mapa da posse, eu sobrepus o mapa do país, né? Os Estados Unidos é canceriano, né? 4 de julho. O Trump é geminiano, se eu não me engano, né? Então aqui nós temos várias questões com isso, tá? Gêmeos com ascendente em leão, né? Demônio. Então, então vamos para as perguntas de vocês aqui. Erika Hilton deu uma entrevista essa semana sobre o pedido de redução da escala de trabalho. Minhas perguntas, não lembro se já foi alguma. A direita consegue pegar essa pauta para si, usar em seu favor? Isso a gente já até falou que não, tá? Mas eu gostei dessa segunda pergunta. Terá movimentação popular a favor disso? Conseguiremos atingir? Eu acho que vale a gente olhar então para essa escala 6x1, fim da escala 6x1, galera. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Tarô, espiritualidade. Sobre a escala 6x1, a Erika Hilton vai conseguir, porque o que eu sei é que a esquerda, né, o governo, na verdade, gostaria de se apropriar dessa pauta. Não sei como está a articulação para isso da dona Glaze agora, né, com ela. Isso é uma conversa dela ali com o pessoal. Vamos lá, espiritualidade, o que você pode contar pra gente? Da escala 6x1, nós temos um as de pentáculos. Nós temos a torre. E nós temos a lua. O que nós temos no fundo? O carro. Galera. Tirar aqui o GC. Gente. Bom. Primeira coisa aqui, já vou falar para vocês, né? Tem jeito, fala como, vai ter fim da escala 6x1, hein, gente? Essa é uma pauta que a extrema-direita se arrependeu amargamente, né? Com certeza. A gente já tem aí questões, perdão, com relação a... Nossa, tá difícil de fazer uma foto aqui decente hoje, viu? Tá muito difícil. Mas tudo bem. A gente tem aí as pessoas se arrependendo aí da questão do Nicolas, né? O Nicolas, ele não tá muito em alta nesse momento, tá? Pelo menos o que eu vejo, inclusive fora da bolha, né? Nicolas não anda bem das pernas ali no que diz respeito a como ele está se conduzindo. Bolsonaro não gostou, Dudu Bananinha não gostou, parte da ala bolsonarista não gostou, Alan dos Santos está bravo com ele, né? Nós temos aí bastante gente insatisfeita
com como o Nicolas vem conduzindo as coisas. E a gente tem um arrependimento, em certa medida, com certeza, sobre a escala 6x1 não ter sido abraçada. Até porque isso gerou aquele monte de gente fuçando, né? Quantos dias os deputados e os senadores que são contra a escala 6x1 trabalharam no ano, né? Sendo Marco Feliciano o cara que mais me deixa louca com isso, porque é um sem vergonha, né? Ele não trabalha nada, e ele faz questão de dizer que a gente tem que trabalhar até morrer, né? Tanto faz. Se a gente se lascar, tiver burnout, desmaiar, né, for análogo à escravidão, para ele tanto faz. O brasileiro nasceu para isso. Brasileiro pobre, né? Brasileiro evangélico rico que toma o dinheiro dos outros, esse nasceu para, né, arrumar os dentes com o dinheiro público. E é sobre isso que tá, né? Essa é a briga. Então aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um as de pentáculos falando de um início prático das coisas. Agora, porque isso está pautado na CCJ, e vocês perceberam o que a Erika Hilton falou nessa entrevista, né? Por que não foi pautado antes? Parece que você deixou para lá. Não, ela foi estratégica. Quem era presidente da CCJ, gente? Era a moça que estava sendo, né? Fui ofendida, presidente, com elegância, mas fui ofendida, né? Carolina Detoni. Aral Detoni. Você acha que essa mulher ia pautar alguma coisa que presta na CCJ, gente? Comissão de Constituição e Justiça. Ela passou um monte de coisa inconstitucional. Para. Né? Erika Hilton fez certo. Tá no timing certo o início. Esse as de pentáculos é o início promissor de algo. Tá? Aí a gente tem a torre. Posso falar para vocês? Essa história da escala 6x1, se o campo progressista for esperto dessa vez, alô governo, alô PT, alô articulação política, Gleisi Hoffmann, alô pessoal, todo mundo, esquerda, governo, situação. Se vocês forem espertos, a torre vai cair e muita gente vai ficar com o bumbum de fora aqui. A torre é um arcano da grande transformação. Uma catarse acontece. Um acontecimento de grandes proporções revela a verdadeira face dessa situação. Isso aqui está potencializado por outra. Ó, gente, são 3 arcanos maiores, tá? Vai acontecer. Quando tem preeminência de arcano maior, já falei para vocês, é porque está escrito, né? Eu falo isso muito para os meus clientes. Então, o que a gente tem aqui? Um belo de um, né? Queima, quem caralho! É isso. Que nós temos a torre com a lua. Algo vai ser desconstruído de maneira abrupta, brutal. Brutal. A ideia de uma estrutura vai ruir. E a gente tem que lembrar, né? Todo mundo olha para a pesquisa de aprovação e desaprovação do governo, mas nisso eu tô com o Reinaldo Azevedo, né? Ninguém olha que o Congresso Nacional é a área dos 3 poderes mais odiada pela população. Odiada. Não é o Lula. Não é o governo federal. Não é o Supremo. Não são os militares. O mais odiado é o Congresso. E a escala 6x1 vai mostrar quem eles realmente são. Arcano maior da lua. Uma verdade que estava escondida vem à tona e bate no coração do povo. Como diz o medo, vai dar merda, vai dar merda. É isso. Então a torre e a lua estão me mostrando aqui que essa pauta derruba muita gente, cai muita máscara. Isso é importante para 2026 e cai rapidinho. Hugo Mota, que não se cuide, né? Vive dando sinal trocado para todo mundo desde quando foi indicado. Alcolumbre, que não se cuide. Essas pessoas que achem que agora o brasileiro vai deixar para lá, porque isso aqui é uma pauta, gente, do povo. Escala 6x1 não é uma pauta de esquerda. O motorista, porque assim, CLT, gente, tem da extrema direita à extrema esquerda. Tem de todos os lados. Muita gente trabalha, muito enfermeiro, muito médico, muito professor, várias pessoas
em posições diferentes, né? Padeiro, farmácia, não importa, que trabalhe em 6x1, vota no Bolsonaro, vota no Lula, vota no Alcolumbre, vota no raio que me parta. Isso não é uma pauta, nós da esquerda queremos o fim da jornada. Tanto que a gente tem aí o Janones, né? Que pautou 6x1, né? Assim, 6x1 ou 5x2 para os funcionários. O Alcolumbre disse, né? Que para os funcionários do Senado já tem 4x3. Aí minha pergunta é, e para os senadores? Porque os assessores já não têm vida. Eles podem não estar presencial no Senado, mas eu sei como funciona o trabalho de assessor parlamentar no Senado, dos chefes de gabinete do Senado. É uma galera que não tem vida, que vai trabalhar tá o tempo todo trabalhando, né? Então, vocês acham que quem faz a lei é o deputado, é o senador que senta lá com um caderninho e monta um projeto? É o assessor, é o gabinete. São eles que vão fazer a pesquisa de constitucionalidade, são eles que vão botar... São eles, né? Dificilmente você vai ter senador, e eu sei que tem, senador e deputado que vai lá e bota a mão na massa, senta para fazer junto, né? Mas já é o assessor. Então, assim, essa é uma pauta difícil. E a extrema-direita, indo contra essa pauta, ela está indo contra o próprio eleitor dela. E o carro está mostrando aqui, é uma energia de velocidade. O carro está mostrando que isso não vai durar muito tempo, não. Eles podem ser contra, mas na hora eles vão ter que votar em favor. Porque senão eles vão perder o próprio eleitorado. Tá? Então essa é uma notícia extremamente positiva para nós outros, né? É uma pauta coletiva. A extrema-direita não tem como se apropriar dela. Ela já rejeitou essa pauta. E se o campo progressista, a base do governo for esperta, vai usar isso até umas horas para 2026. A lua, gente, a torre. Deixem muito claro essas duas cartas na cabeça de vocês quando a gente estiver falando de votação de jornada 6x1, tá? Agora, o preso eu não sei, mas o líder do governo está apoiando o Eric Rick. Sim, ai que delícia, justamente por isso que eu acho que tem que deixar claro que é de esquerda para ajudar a galera. Exato, por isso que eu estou dizendo, se o governo for esperto, ele conversa com o pessoal, conversa com a Erika Hilton. A Erika Hilton é base do governo, gente. Por opção. Então, assim, é sentar para conversar e dizer que essa é uma pauta do povo. Isso já foi dito várias vezes, gente. É preciso olhar para isso como pauta coletiva do povo e mostrar que é o campo progressista, o campo capaz de conciliar e fazer com que as pautas do povo andem, né? Gente, tá tarde. Eu queria fazer mais perguntas, mas já tá muito tarde. Meu marido vai me matar. Marido, beijo, te amo. A gente já vai começar a fazer nossas coisas no dia. Vocês gostaram da live? Gostaram? Me contem aqui nos comentários. Vocês viram que hoje eu já vim toda atualizada. Gratidão, Leila. Esse microfone lindo. Foi Leilinha aqui. Gratidão, Renan, pela câmera. A gente tá aqui, a gente vai se, né? Vamos deixar pra próxima. Boa. Vocês gostaram, então? Ai, que bom, gente. Depois eu vou montar os cortes dessa live, mas da live anterior estão rolando essa semana, então ajudem a gente a mandar para mais gente. Amei a live, primeira vez que participo nesse formato. Gratidão, Giovanni. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é só a nossa segunda de muitas. Vou aproveitar o carnaval aqui para ajeitar minhas coisinhas, curtir aqui com meu marido, com os meus filhotinhos aqui, com os meus pets e minhas plantas. E vocês também, tá? Aquela coisa toda que vocês já sabem. Se protejam, cuidado com o telefone na rua no carnaval, né? Vamos ser responsáveis aí e vamos torcer para essa última previsão. Eu fiquei feliz, viu, gente? A gente se fala na próxima semana. Aí na próxima semana é sem live, é com o episódio. E eu conto sempre com vocês para a gente conseguir fazer girar para o máximo de pessoas possíveis esse despertar que a gente está fazendo aqui, tá bom? Se cuidem. Essa semana vão sair alguns... Deixa eu só dar esses últimos recadinhos. Essa semana nós temos aí algumas coisas acontecendo
Nós vamos divulgar agora a matrícula do curso de White Tara Reiki. Para quem tem nível 1, quer fazer na energia de White Tara, receber os símbolos de White Tara, fiquem espertos porque é um valor baixíssimo, é ridículo esse valor. Tem ritual de ingresso em Áries, a gente vai fazer um ritual coletivo de ingresso em Áries e dessa vez não é só a mesa radiônica do Felipe, tem queima ao vivo com esta que vos fala, vou fazer uma queima de prosperidade aqui para vocês. Que mais que a gente tem? E a gente tem algumas promoções entrando aí, tá? Também vai ter a jornada de 21 dias de Arcanjo Miguel, tem um monte de coisa saindo aí pelos próximos dias no Astro Brasília, no Espaço da Gratidão. Fiquem juntos com a gente, tá bom? Beijos pra vocês, bom domingo, bom carnaval, a gente se vê na próxima live e no próximo episódio. Beijo pra vocês. Tchauzinho.